Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 161, Cetelix contra Axorus. Vamos lá, deixe-me ver o quão bom seu Metagross realmente é. Alex chamou, lançando uma Pokébola. Num instante, um Axorus apareceu no campo, com o corpo inteiro coberto por escamas resistentes. As presas afiadas do Pokémon brilhavam como machados, dando a Axorus seu nome apropriado. Embora Axorus não fosse um Pokémon pseudo-lendário, sua raridade não era menor do que a de um pseudo-lendário. Julian sabia que Alex, apesar de ser um aluno comum, havia conquistado a reputação de líder da turma do primeiro ano por meio de uma combinação de habilidade, sorte e trabalho árduo. Ver Alex com um Pokémon tão raro e poderoso não surpreendeu. Na verdade, ele teria ficado mais surpreso se Alex não tivesse um. Você ainda não está pronto para enfrentar meu Metagross. Julian disse com um pequeno sorriso enquanto chamava seu próprio Pokémon. Instantaneamente, seu Cetelix emergiu, seu enorme corpo atingindo o chão com um tremor. Pokémon, Cetelix, Aço Terra. Nível, 67. Qualificação, Ciano. Habilidade, Cabeça de Pedra. Item, Revestimento Metálico. Sexo, masculino. Pokémon, Axorus Dragão. Nível, 70. Qualificação, Ciano. Habilidade, Rivalidade. Item, Presa de Dragão. Sexo, masculino. Cetelix, o Pokémon de nível mais alto de Julian, que estava no nível 66 quando ele o capturou pela primeira vez. Não é que Julian não tenha treinado Cetelix, mas sim que depois de se tornar um pseudo-elite, a experiência e o tempo necessários para subir de nível a cada vez não eram mais comparáveis aos do nível avançado. A maioria dos treinadores passa 3 ou 4 anos treinando seus Pokémon, do nível 61, pseudo-elite ao nível 70, o auge do pseudo-elite. E se você quisesse reduzir o tempo necessário para subir de nível, investir uma grande quantidade de recursos era a única maneira. Axorus estava no auge do estágio pseudo-elite de nível 70, a apenas um passo de se tornar um verdadeiro elite. Embora tivesse qualificação Ciano, alcançar o estágio elite exigia mais do que apenas subir de nível. Se você simplesmente subir de nível para se tornar um elite, será apenas um elite comum. No entanto, se quiser ser o melhor entre os elites, é preciso muito mais. No nível 70, é necessário investir uma quantidade enorme de recursos, possivelmente excedendo o total de recursos utilizados nos estágios anteriores de desenvolvimento. Somente assim o Pokémon, ao atingir o estágio Elite, teria uma força vital e vigor maiores em comparação com os Pokémon Elite comuns. O Cetelix de Julian não havia aparecido em partidas oficiais e sua única aparição pública foi durante o motim Pokémon de nível intermediário, onde foi enviado para guardar a entrada do Reino Secreto. Era sabido que Metagross era o Pokémon mais poderoso de Julian, mas desta vez, Julian optou por não enviar Metagross para a batalha. Embora a aura de Cetelix fosse a de um pseudo-elite, Alex não conseguia evitar sentir-se enfurecido por estar sendo subestimado. Ele era o representante do terceiro ano. Ele ingressou na Universidade Imperial como melhor aluno no Exame Nacional de Admissão à Universidade. Embora tenha nascido em uma família comum, ele se orgulhava muito de ter superado muitos alunos de famílias prestigiosas. Ele também havia derrotado muitas pessoas de famílias importantes como Julian. Caso contrário, teria sido impossível para ele se tornar membro da equipe da escola, onde sua força só perdia para a do capitão do time. Seu irmão não está subestimando demais? Perguntou Fai, lançando um olhar para Teia. Embora não gostasse de Alex, que frequentemente rondava Teia, ela ainda reconhecia sua força como um oponente formidável. Vamos esperar para ver, respondeu Teia. Embora não estivesse claro por que Julian não havia escolhido Metagross, ela sabia que ele devia ter um motivo. A batalha estava prestes a começar. Axorus, use Pulso do Dragão. Alex zombou, imaginando Cetelix sendo atingido em cheio pelo Pulso do Dragão. Também usaremos o Pulso do Dragão. Julian respondeu calmamente. Ridículo. Alex resmungou baixinho, já descartando a escolha de Julian. Sendo um Pokémon do tipo dragão, um Pulso do Dragão usado por Axorus seria naturalmente mais poderoso do que um Pulso do Dragão usado por um Pokémon que não seja do tipo dragão. Quando os dois Pulsos do Dragão colidiram no ar, uma cena surpreendente aconteceu. O Pulso do Dragão de Axorus não superou o de Cetelix. Em vez disso, o Pulso do Dragão de Cetelix gradualmente ganhou vantagem, repelindo o ataque de Axorus. Percebendo que a situação não era boa, Axorus rapidamente desativou seu Pulso do Dragão e aproximou-se velozmente de Cetelix, com a palma da mão brilhando com uma luz branca intensa. Era quebra-telha, um golpe do tipo lutador que causou o dobro de dano a Cetelix. Apesar de seu tamanho enorme, Cetelix demonstrou uma flexibilidade excepcional, contorcendo o corpo como um Arbok, desviando-se facilmente do ataque. Cauda de Dragão. Num instante, Cetelix contra-atacou com o poderoso Cauda do Dragão, acertando Axorus em cheio nas costas. O impacto fez Axorus cambalear, momentaneamente atordoado pela força. Axorus! Alex gritou ansiosamente. Ele não esperava que o alvo do golpe fosse seu Axorus. Rugido. Axorus, embora tenha sido arremessado para trás, não caiu. Após a aterrissagem, permaneceu firme no chão, com suas grandes presas de ambos os lados reluzindo em vermelho. Apesar de sua aparência agressiva, Axorus era normalmente um Pokémon calmo e dócil em condições normais. No entanto, quando irritado, ele se tornava verdadeiramente aterrorizante. Axorus, guilhotina. A raiva fez Axorus esquecer a dor nas costas, concentrando-se exclusivamente em Cetelix.
Esmague, esmague. Axorus moveu-se rapidamente pelo campo de batalha, deixando pegadas rasas no chão. Duas correntes de ar branco formaram-se ao longo das laterais de suas presas enquanto ele avançava. Giga impacto, respondeu Julian. Os Pokémon do tipo aço nunca temiam colisões diretas com qualquer movimento. Seus corpos resistentes como ferro eram sua maior arma. Com um choque violento, os dois Pokémon colidiram. Naquele instante, uma onda de choque aterradora se propagou. Como a barreira protetora não havia sido ativada, todos os que estavam por perto, confrontados com as correntes de ar cortantes, imediatamente liberaram seus Pokémon para se protegerem da força. Por estarem mais próximos da colisão, Julian e Alex reagiram naturalmente, eliminando rapidamente seus Pokémon. Julian enviou seu Metagross, enquanto Alex invocou seu Alakazam. Após os Pokémon de ambos os lados ficarem presos em um impasse por mais de 10 segundos, ocorreu uma explosão. Uma nuvem em forma de cogumelo subiu ao ar e, de dentro dessa nuvem, uma figura foi arremessada para fora, inesperadamente ou não, Axorus. Capítulo 162. Magmortar. Axorus foi lançado diretamente na direção de Alex. Se Alakazam não tivesse usado o psíquico para parar seu impulso no ar, Alex poderia ter ficado gravemente ferido, ou até mesmo morrido. Contudo, a expressão de Alex permaneceu inalterada, seu rosto calmo e concentrado em meio a tanto perigo. Essa compostura realmente fez com que Julia melhorasse um pouco sua impressão sobre Alex. Não é de admirar que ele tenha conseguido ascender de um treinador civil. Esse tipo de mentalidade era raro. Axorus. Alex chamou com a voz carregada de frustração enquanto olhava para seu Pokémon inconsciente. Sua poderosa presa esquerda havia se quebrado no choque. Ele cerrou os punhos, sentindo-se um pouco angustiado, pois sabia que levaria tempo para a presa crescer novamente. Quando a fumaça se dissipou, o enorme corpo de Cetelix ainda estava lá, imponente no campo, embora apresentasse uma cicatriz recente na testa. O movimento de Axorus foi realmente muito forte. A força da explosão levou as defesas de Cetelix ao limite. Ao ver seu oponente derrotado, Cetelix voltou-se para Julian, com a boca aberta e os olhos semicerrados. Bom trabalho, Julian não pôde deixar de elogiar. A cauda de Cetelix começou a balançar alegremente para a diversão dos espectadores. Por que essa enorme cobra de aço é tão poderosa? Fai murmurou algo curioso, ainda um pouco incrédula de que Cetelix pudesse derrotar Axorus. Teia, esse Cetelix deve ser o trunfo do seu primo, certo? Perguntou Fai a Teia, curiosa. O resto da equipe aguardava a resposta de Teia. O Pokémon mais forte de Alex havia sido derrotado. O resultado da partida estava se tornando claro. Não, o trunfo da família Walker sempre foi Metagross ou Agron, e não qualquer outro Pokémon, respondeu Teia com convicção. O Pokémon mais poderoso da família Walker em todas as gerações era um desses dois, sem exceção. Portanto, ela não acreditava que Julian seria uma exceção. A única explicação era que ele havia derrotado as de Alex sem sequer usar o seu próprio. Ao perceber isso, Fai balançou a cabeça em alívio. Por sorte, seu primo desafiou Alex e não a mim, eu estaria perdido. Teia sorriu, mas não fez nada. Se alguém devia ser culpado, era Alex por seu azar. De todas as pessoas, ele tinha que provocar Julian. Seu primo podia parecer indiferente, mas na verdade era alguém que guardava rancor com muita força. Quem se atrevesse a contrariá-lo certamente enfrentaria sua vingança mais cedo ou mais tarde. Coloque seu segundo Pokémon em jogo. Julian insistiu, percebendo a demora de Alex em enviar seus Pokémon. As palavras de Julian foram como sal na ferida de Alex, cujo aperto em sua próxima Pokébola se intensificou. Magmortar. Pokémon Magmortar Fogo. Nível 70. Qualificação: Ciano. Habilidade: Corpo de Chamas. Item: Carvão. Sexo: Feminino. O segundo Pokémon de Alex, também com a cor ciano, apareceu num clarão de luz vermelha. O fato de Alex possuir dois Pokémon poderosos com qualificações ciano explicava sua impressionante posição como representante do terceiro ano. Mesmo alguns treinadores de famílias moderadamente ricas não possuíam dois Pokémon dessa qualidade. O fogo vence o aço, mas a terra vence o fogo. Portanto, em termos de tipo, nenhum dos dois tinha qualquer vantagem. Cetelix, tumba de areia, ordenou Julian. O campo de batalha, uma superfície plana padrão típica, transformou-se rapidamente quando Cetelix lançou a tumba de areia. Em poucos instantes, quase metade do campo se transformou em um redemoinho de areia, movendo-se em um vórtice com o objetivo de aprisionar Magmortar. Os braços de Magmortar afundaram na areia fina, que se agarrou firmemente como mãos que o seguravam, puxando-o para baixo centímetro por centímetro. Magmortar Mega Soco, gritou Alex. Com um golpe poderoso, o soco de Magmortar atravessou a areia rodopiante, espalhando-a com um estrondo alto. A areia voadora atingiu a área como balas, obrigando os espectadores a se protegerem novamente com seus Pokémon. Sério, por que os dois não ativaram a barreira protetora? Resmungou Fai. É aterrorizante vê-los lutar. Se não fosse pela proteção de seus Pokémon, eles não ousariam assistir à batalha de perto. Sem uma barreira protetora, observar uma luta a uma distância tão curta era praticamente pedir para morrer. A areia fina que se espalhou teve força suficiente para atravessar um corpo, transformando-o em uma peneira. Um soco libertou Magmortar, mas Cetelix aproveitou a distração momentânea para diminuir a distância. Sua presença imponente paira sobre Magmortar. Rajada de fogo, ordenou Alex friamente. Chamas intensas ardiam, a umidade do ar evaporava continuamente e todo o espaço começou a se distorcer à medida que as ondas de calor aumentavam. Escavação. Cetelix rapidamente se enterrou no subsolo, seu corpo inteiro desaparecendo em um instante. Essa escavação foi mais rápida do que a de um Diglett. Antes que Alex pudesse ordenar um terremoto, Cetelix irrompeu do solo diretamente abaixo de Magmortar, lançando-o para cima.
Broca veloz, continuou Julian. Cetelix girou seu corpo rapidamente, transformando-se em uma broca, um projétil branco-prateado lançado em direção ao Magmortar em queda. Giro de fogo! Alex gritou com urgência. Suspenso no ar, Magmortar não conseguia usar muitos golpes, tornando o giro de fogo sua melhor opção. O braço em forma de barril de Magmortar liberou um amplo vórtice de chamas, tentando bloquear o ataque perfurante de Cetelix. Mas as chamas sozinhas não conseguiam obstruir completamente o movimento penetrante como a broca veloz. O ataque de Cetelix cortou as chamas instantaneamente, como uma broca cortando a água, e atingiu Magmortar em cheio no estômago, arremessando-o contra o chão com tremenda força. O impacto estilhaçou o chão abaixo, e Magmortar desmaiou no local, incapaz até mesmo de rosnar. Cetelix parou de atacar, revelando Magmortar inconsciente, com seu estômago antes protuberante agora apresentando amassados visíveis. A respiração de Magmortar havia se tornado fraca e ofegante. Não se tratou de um nocaute qualquer. Magmortar sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento médico imediato. Ei, você aí, leve o Pokémon dele para a enfermaria para receber tratamento, disse o treinador Wade, apontando para Luiz. Luiz, que vinha gravando a batalha com o celular, já pensava em como editaria e postaria o vídeo na internet. Ele até já tinha escolhido um título. King Julian derrota o representante do terceiro ano, garantindo uma vaga na equipe da escola. Com um suspiro relutante ao ser chamado por Wade, Luiz guardou o celular no bolso, pegou a Pokébola de Magmortar e correu em direção à enfermaria. Irmão Walker, vá com calma na próxima partida, espere até eu voltar, gritou Luiz ao sair. Capítulo 163, Alex derrotado contra Como. Alex não conseguia acreditar, o Cetelix de Julian, que nem era seu trunfo, conseguiu derrotar tanto seu as Axorus, quanto seu segundo mais forte Magmortar. Embora os dois Pokémon também tenham causado algum dano a Cetelix. Mas, ao observar o corpo imponente de Cetelix, as cicatrizes em seu corpo não pareciam ter grande impacto, e ele estava pronto para enfrentar um terceiro oponente sem hesitar. Alex percebeu que mesmo se conseguisse derrotar o Cetelix com seu último Pokémon, ainda teria que enfrentar o Metagross de Julian em seguida. Ele respirou fundo e liberou seu terceiro Pokémon. Claydol, vamos lá. Claydol, um poderoso Pokémon de nível 70 com a característica Ciano, apareceu. Aparentemente Julian subestimou Alex, que teria pensado que seu terceiro Pokémon também teria a classificação Ciano. Cetelix, Mega Evolução. Como ele já tinha uma rixa com o oponente, não havia motivo para se conter. Ele decidiu derrotar o oponente da maneira mais brutal possível. Após um clarão de luzes coloridas, Mega Cetelix apareceu diante de todos. A habilidade do Mega Cetelix mudou de sua original cabeça de pedra para força de areia. Mas isso era secundário. O importante era que Cetelix havia subido temporariamente de nível, de 67 para 71, através da Mega Evolução. Uma aura de elite emanava dele, uma força vital que superava a dos Pokémon comuns, tornando a atmosfera ao redor insuportavelmente pesada. Alex estava completamente desesperado. Enfrentando um Cetelix de nível elite, ele não tinha nenhuma chance de vencer. Sob a pressão avassaladora da aura elite, Claydol quase perdeu a vontade de lutar. Mega Cetelix, alta potência, ordenou Julian friamente. Mega Cetelix avançou com uma aura de destruição, e o chão se estilhaçou por onde passou, deixando uma trincheira de 1 metro de profundidade. Claydol, proteja! Alex gritou com desespero na voz. O desfecho era inevitável. A tal proteção que Alex havia encomendado não passava de uma esperança fugaz, um apelo desesperado. A proteção se estilhaçou com um impacto como vidro, mal conseguindo frear o Mega Cetelix. Dengue! O golpe devastador lançou Claydol como um meteoro em direção a Alex. Ao perceber que a situação estava se tornando crítica, Alakazam rapidamente usou o psíquico, tentando controlar Claydol. No entanto, não havia previsto a força aterradora que Claydol possuía. A restrição psíquica se rompeu em menos de meio segundo. Quando Alakazam tentou retomar o controle, já era tarde demais. Claydol, após ser arremessado para trás, disparou em direção a Alex como um caminhão desgovernado. A mente de Alex ficou em branco, congelada pela força mortal que vinha diretamente em sua direção. Não havia tempo para reagir. Mesmo que houvesse uma maneira, dadas as limitações do tempo de reação humana, não havia absolutamente nenhuma forma de evitar essa situação. Então, num instante, um Pokémon de escamas douradas apareceu, parando firmemente diante de Alex. Com uma pegada poderosa, ele parou Claydol no ar, mantendo-o estável. A força da colisão gerou uma rajada de ar que jogou Alex para trás, fazendo-o rolar por vários metros até que finalmente parou. Como? Julian murmurou algo ligeiramente surpreso ao ver o Pokémon coberto de escamas douradas. Este Pokémon pseudo-lendário do tipo dragão, conhecido como, não existia em Dracoria e só havia sido descoberto em um reino ultra-secreto dentro do Reino da Galha. Devido à sua combinação única de tipos dragão e lutador, alguns treinadores até o chamavam de dragão lutador, como era o Pokémon dos sonhos de muitos treinadores do tipo lutador, conhecido por suas poderosas habilidades. E esse Como em particular era inconfundivelmente o Pokémon do treinador Wade. Assim que Como soltou Claydol, este já incapacitado caiu no chão. Rugido. Mega Cetelix encarou Como com claro desagrado. Devido à conexão formada pela Mega Evolução, ele compartilhava dos sentimentos de Julian e sabia que seu treinador não nutria qualquer afeição pelo oponente. Foi por isso que Cetelix lançou Claydol deliberadamente em direção a Alex mais cedo para lhe dar uma lição. Se o resultado fosse a morte de Alex ou não, isso não importava para ela. No entanto, o súbito aparecimento de Como interferiu em seus planos, deixando a mensagem pretendida incompleta. Apesar de sentir uma forte ameaça vinda de Como, a confiança de Cetelix aumentou. Alcançar o nível Elite através da Mega Evolução inflou seu orgulho, e agora ele encarava Como com o desejo de testar sua força em batalha.
Mega Cetelix Cauda de Ferro. Os espectadores pensaram que a batalha havia terminado assim que Claydol foi derrotado, especialmente depois que o treinador Wade enviou seus Pokémon. Mas quando Julian deu a ordem, a equipe da escola assistiu incrédula enquanto a cauda de Mega Cetelix brilhava e descrevia um arco em direção a Como. Ele acabou de atacar o treinador. Um aluno soltou um suspiro de espanto, enquanto outros olhavam fixamente numa mistura de admiração e alarme. Entretanto, Alex saiu correndo às pressas, mas ninguém estava prestando atenção nele naquele momento. Que garoto interessante, murmurou Wade observando a cena. Como alguém no auge do nível Elite, Wade não era facilmente desafiado. Nem mesmo um treinador comum de nível Elite ousaria confrontá-lo, muito menos Julian, que era apenas um pseudo-elite. Como não fez movimentos desnecessários, estendendo calmamente a mão esquerda. Dengue. O poderoso ataque cauda de ferro do Mega Cetelix, que poderia facilmente demolir um prédio, foi facilmente interceptado pela mão estendida de Como. O braço de Como permaneceu firme, completamente imóvel diante do golpe. Embora ambos os Pokémon fossem de nível Elite, era evidente que não estavam em pé de igualdade. O ataque de Mega Cetelix, apesar de sua força, não teve impacto algum em Como. Mega Cetelix, Giga Impacto. Julian deu a ordem, plenamente consciente de que as oportunidades de lutar contra um Pokémon no auge do nível Elite eram raras. Então ele estava aproveitando ao máximo essa oportunidade. Intrigado, Wade estava igualmente ansioso para descobrir quais eram os limites do Mega Cetelix. Como o Mega Soco. Quando o Mega Cetelix saltou no ar, o chão tremeu sob seu peso, ele ascendeu a mais de 100 metros, seu corpo inteiro envolto em luz branca, e caiu como um meteorito. Mesmo sem fazer contato, a imensa pressão do vento já fazia o solo afundar à medida que se aproximava. Em resposta, Como simplesmente recuou o punho para desferir um soco. Um movimento aparentemente sem esforço, mas a energia liberada foi colossal, fazendo o ar ao redor vibrar violentamente. A pressão do vento gerada pelo giga impacto de Mega Cetelix foi dissipada pela força descomunal do Mega Soco de Como. No instante seguinte, Mega Cetelix colidiu com o poderoso soco de Como. Bum! A onda de choque do impacto foi tão violenta que cortou o ar como uma lâmina, espalhando-se com uma força aterradora. Se não fosse pela intervenção dos Pokémon da equipe da escola, a onda de choque poderia ter causado danos por mais de 10 quilômetros. Os edifícios em seu caminho teriam sofrido diferentes graus de destruição. Metagross reagiu instantaneamente, usando sua força para proteger Julian do impacto principal da explosão. A onda de choque se dissipou e o campo de batalha congelou por um instante. Mega Cetelix, preso em uma colisão titânica com Como, pareceu parar no ar. Bang! Mas no segundo seguinte, Mega Cetelix caiu no chão com sua energia esgotada e voltou à sua forma normal, com a Mega Evolução desaparecendo. Derrotado. Não houve nenhum milagre inesperado. Julian recolheu Cetelix para sua Pokébola com uma expressão calma. Metagross resmungou dando um passo à frente, como se quisesse se vingar pela morte de seu companheiro. Da próxima vez, nós venceremos, disse Julian, colocando a mão em Metagross e o detendo. Ele sabia que mesmo com a Mega Evolução de Metagross, enfrentando um Como que estava no auge da Elite, não haveria chance de vitória. Capítulo 164. Companheiros de equipe. Quando Luiz voltou, chegou bem a tempo de testemunhar Mega Cetelix enfrentando Como e perdendo rapidamente. Essa cena o deixou surpreso e quando voltou a si, percebeu que Como pertencia ao treinador Wade, e Alex estava se levantando desajeitadamente por trás deles. O lugar do Alex é seu, Wade disse, enquanto se lembrava de Como. Ele lançou a Julian um olhar de aprovação, não por ter derrotado Alex, mas por ter tido a coragem de enfrentar um Pokémon de elite de alto nível como Como. Wade tinha uma certa noção da força de Julian, e derrotar Alex não foi uma grande surpresa. O que chamou sua atenção, no entanto, foi que Julian usou Cetelix em vez de Metagross para derrotar 3 dos Pokémon de Alex. Isso foi um pouco inesperado. Lucas, e você? Está se preparando para o desafio de hoje ou esperando pelo amanhã? Wade se virou para outro aluno. Lucas, o representante do segundo ano, hesitou antes de responder. Vou contestar amanhã. Ele pareceu um pouco constrangido, sabendo que Julian havia acabado de elevar o padrão com sua atitude ousada, enquanto ele optou por esperar. Mas ele se lembrou de que Julian era normal, enquanto ele se considerava um cara normal, não alguém que precisava se comparar com o extraordinário. Esta noite, ele planejava pesquisar os membros da equipe da escola e encontrar um alvo mais fácil para sua partida de amanhã. Escolher um caqui macio poderia ser sua melhor opção. Wade assentiu com a cabeça, sem se surpreender com a escolha de Lucas. Julian, você é incrível. Sua irmã está muito orgulhosa de você. Teia deu um pulo de alegria enquanto se aproximava, estendendo a mão para bagunçar o cabelo dele, mas ele a afastou sem hesitar. Chamar ele de pequeno Julian era uma coisa, mas mexer no cabelo dele? Isso não ia acontecer. Nada fofo. Teia resmungou, esfregando a mão onde ele a havia afastado, e então lançou-lhe um olhar insatisfeito. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Fai, disse a garota ao lado de Teia. Julian. Fai, você perdeu a aposta. Pague, insistiu Teia. Fai fez beicinho com as bochechas infladas de frustração. Tudo bem, eu te devolvo suas coisas quando voltarmos, disse ela, lançando um olhar fulminante para Julian. A culpa é toda sua. Você me fez perder. Vamos lá, pequeno Julian. Deixe-me apresentar você aos outros. Agora somos colegas de equipe. Teia, animada por ter ganhado a aposta, puxou alegremente para perto para conhecer o resto da equipe, lamentando silenciosamente não ter apostado mais. Ela devia ter se esforçado mais e apertado a Fai, a garotinha rica, um pouco mais. Pessoal, este é meu primo. Seremos colegas de equipe daqui para frente. Não precisa apresentar o nome dele, vocês já devem conhecê-lo.
Como seus superiores, apresentem-se agora para que quando meu primo se tornar um elite, ele possa ajudá-los no futuro. Embora ela tenha falado em tom de brincadeira, os outros não entenderam dessa forma. Julian era o único herdeiro da família Walker e com o talento que já demonstrara, sua ascensão ao posto de elite parecia garantida. Ele poderia até se tornar um pseudo-campeão ou mesmo um campeão algum dia. Eles não eram tolos. Ao se depararem com uma estrela em ascensão como Julian, sabiam que era mais sensato fazer amigos do que inimigos. Havia uma boa chance de que eles precisassem da ajuda dele algum dia. Assim, cada um deles deixou de lado suas áreas de superioridade. Eu começo, Max, 4º ano, capitão do time da escola, tipo sombrio, disse o capitão. Ele tinha cerca de 1,70 metros de altura, aparência mediana, um lembrete de que as aparências podem enganar. Paul, 4º ano, tipo fogo. Finn, 4º ano, tipo água. Mark, 4º ano, tipo elétrico. Simon, 3º ano, tipo fantasma. Fai, 3º ano, tipo fada. Esses 6, juntamente com Thea e Alex, que foi derrotado, formavam os 8 membros da equipe escolar. Mas agora a vaga de Alex tinha ido para Julian. Julian, calouro, tipo aço, apresentou-se, demonstrando a cortesia esperada dele, mesmo que já soubessem quem ele era. Thea era uma treinadora do tipo psíquico, o que faz com que a atual equipe de 8 pessoas seja composta por treinadores especializados em tipos únicos. Cada um desses membros veio da turma especial de recrutas de cada ano. Max era o representante do 4º ano, enquanto Simon ocupava a 2ª posição no 3º ano, logo atrás de Alex. Alex, como representante do 3º ano, perdeu para Julian, o representante do 1º ano. A notícia de sua derrota se espalhou pelo campus na velocidade da luz. O campo de batalha número 1 ficava próximo das áreas número 2, número 3 e número 4. Portanto, a batalha ali travada naturalmente atraiu alguma atenção. Assim que os espectadores identificaram os dois competidores, ainda mais pessoas se reuniram. Alex era uma figura conhecida na Universidade Imperial e um modelo para muitos instrutores de famílias comuns. Seu sucesso demonstrou que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, poderia se tornar um aluno representativo e até mesmo desafiar aqueles de famílias influentes. Seu clube, a Sociedade Civil, havia se tornado o clube dos sonhos para muitos treinadores de origem humilde na Universidade Imperial. Mas agora seu ídolo havia sido derrotado por Julian da maneira mais direta possível, sem quase nenhuma chance de revidar. Em uma sala de aula do 3º ano, Zed, que assistia a uma palestra, estava sonhando acordado sobre encontrar Hannah depois da aula. Seus pensamentos foram interrompidos pela vibração incessante do celular em seu bolso. Curioso para saber quem o estava bombardeando com mensagens, ele pegou o celular. Assim que abriu o aplicativo, Zed viu quase 100 mensagens não lidas no chat do grupo da Sociedade Civil. O que aconteceu? Por que o grupo está tão animado hoje? Ele murmurou para si mesmo, curioso para saber o que havia provocado a conversa. O presidente foi derrotado por Julian. Que absurdo! O presidente é conhecido por derrotar filhos de famílias ricas. De jeito nenhum ele perderia para aquele novato. Ele perdeu mesmo. Eu estava lá pessoalmente. Em seguida foi exibido um vídeo e após sua reprodução, o grupo explodiu em aplausos. Aquele garoto deve ter usado algum truque sujo. Aquele Cetelix não pode ser dele. Provavelmente foi o avô dele, que era de nível elite, quem o criou para ele há muito tempo. Irmãos, quem está comigo para vingar o presidente? Zed ficou sentado ali atônito, encarando as mensagens sem expressão. Em sua mente o presidente Alex sempre fora imbatível. Embora ele próprio também tivesse perdido para Julian, jamais imaginara que Julian pudesse superar Alex em força. Inúmeras outras pessoas estavam tendo a mesma reação, percorrendo as atualizações em estado de choque. Ao mesmo tempo surgiu uma nova publicação no fórum da Universidade Imperial. King Julian derrota facilmente o representante do 3º ano e conquista uma vaga na equipe da escola. A postagem era, obviamente, de Luiz. Sem qualquer pudor, ele chegou a incentivar seus colegas da turma especial de recrutas a curtirem e comentarem a publicação, aumentando sua visibilidade. Graças a isso, a publicação rapidamente chegou ao topo da lista de assuntos mais comentados e foi vista por inúmeros estudantes que navegavam pelo fórum. Aqueles que antes haviam sido derrotados por Alex, muitos deles de famílias poderosas, finalmente viram sua chance de desabafar. Eles inundaram a seção de comentários comemorando a vitória inesperada. Capítulo 165. Entrando em um reino secreto avançado. O 25º reino secreto avançado estava localizado a oeste da capital imperial, com a extensa Cordilheira Branca atrás dele, uma das zonas proibidas mais infames de Dracoria. As Montanhas Brancas abrangem várias províncias em Dracoria, mas o verdadeiro perigo reside no núcleo da cordilheira. Lá dentro não há apenas Pokémon de elite, até mesmo Pokémon de nível campeão circulam livremente. Alguns até afirmam ter encontrado Celebi, o Pokémon Tempo, em suas profundezas. Em seu segundo dia como membro da equipe escolar, Julian pediu licença, que foi aprovada tanto por seu professor da turma, Frank, quanto pelo treinador da equipe, Wade. Seu destino, o 25º reino secreto avançado. Julian já havia pesquisado bastante sobre esse reino secreto, mas vários motivos atrasaram sua visita até agora. Quanto a aventurar-se nas profundezas das Montanhas Brancas, era extremamente perigoso. Sem atingir pelo menos o nível elite, tentar explorar o centro seria acabar com a própria vida, enquanto os arredores ofereciam pouca recompensa. Todos os anos, muitos treinadores que se consideram fortes o suficiente tentam explorar a área proibida. Mesmo que evitem o núcleo, o azar nos arredores ainda pode ser fatal. Todos os reinos secretos avançados eram guardados por um regimento militar de pelo menos 9.000 soldados ou mais. Entre eles deve haver pelo menos um treinador de elite e 10 treinadores pseudo-elite de prontidão.
O objetivo das forças estacionadas era, obviamente, impedir que revoltas Pokémon se alastrassem para fora do Reino Secreto. O último motim do Reino Secreto de nível intermediário quase destruiu o condado de Yuan. Se um reino secreto avançado sofresse um surto desse tipo, o impacto seria dezenas de vezes pior. Os reinos secretos avançados normalmente abrigavam vários Pokémon de nível Elite, e também eram um recurso importante para qualquer país. Além de monitorar a área, os militares também impediam a infiltração de espiões estrangeiros ou grupos terroristas. Julian entregou seu crachá de entrada ao guarda, que realizou uma verificação minuciosa e confirmou sua identidade antes de permitir que ele prosseguisse. Aluno Julian, o tempo máximo permitido em um reino secreto avançado é de 1 mês. Se você não retornar dentro do prazo sem um motivo válido, ficará proibido de entrar em qualquer reino secreto avançado pelos próximos 5 anos, advertiu o oficial. Julian assentiu com a cabeça, bem ciente das regras. O tempo de entrada para os reinos básicos era de 7 dias, 10 dias para os intermediários e 1 mês inteiro para os avançados. Esses limites de tempo impedem que os treinadores permaneçam por tempo demais, escondam itens valiosos e façam com que aliados os eliminem antes que outra pessoa entre. O ciclo se repete, permitindo que as equipes coletem itens raros continuamente. Ao entrar no reino secreto avançado, Julian não sentiu nenhuma diferença em particular. Seu Metagross, no entanto, semicerrou os olhos, parecendo visivelmente confortável. A energia dentro dos reinos secretos era altamente adequada para o crescimento de Pokémon, especialmente os mais avançados. Os humanos podem não sentir isso, mas os Pokémon conseguem perceber claramente. Era por isso que os Pokémon raramente saíam de seus reinos, diferentemente dos reinos secretos básicos ou intermediários, nos quais era possível entrar pagando uma taxa. Os ingressos para os reinos secretos avançados não podiam ser comprados apenas com dinheiro, limitando o acesso e preservando o ecossistema. Ao entrar, a habilidade psíquica de Julian detectou quase uma centena de Pokémon em um raio de 500 metros e logo em seguida, um Pidgeot apareceu sobrevoando o local. Um Pokémon Pseudo-Elite, aliás. Os pontos de entrada variam. Alguns ficavam nos arredores, outros nas regiões centrais e outros ainda perto do centro. No 25º reino secreto avançado, a entrada ficava mais perto do centro. O Pidgeot acima dele era claramente o governante desta área, reivindicando todo o território como seu domínio. Qualquer um que entre no reino secreto primeiro precisa enfrentar este Pidgeot. Se não conseguirem derrotá-lo, é melhor voltarem. Por mais de 10 anos, este Pidgeot serviu como guardião, desafiando os recém-chegados, mas nunca sendo capturado. Ele simplesmente permaneceu ali, protegendo seu território. O Pidgeot circulava no ar, observando Julian com um pouco de hesitação. O Pokémon ao seu lado parecia bastante formidável. Após mais de 10 anos de lutas, este Pidgeot havia se tornado esperto, desenvolvendo instintos aguçados que lhe diziam quando um oponente era muito forte. Seus olhos aguçados e sua intuição indicavam que aquele treinador e seu Pokémon não eram para serem subestimados. Assim, com o último olhar, o Pidgeot voou para longe. Julian não ficou surpreso. O guia mencionava que esse Pidgeot sabia escolher suas brigas, evitando aqueles que eram fortes demais para enfrentar. Com o Pidgeot recuando, os Pokémon escondidos por perto naturalmente não ousaram desafiá-lo. Eles recuaram rapidamente, alguns até fugindo às pressas, com medo de que Julian os atacasse. Apareça, Dragonite. Julian chamou, soltando seu Dragonite e subindo em suas costas. Embora Metagross pudesse voar, Dragonite era mais rápido e mais confortável para viagens de longa distância. Ele pegou seu aparelho de radiestesia, que mostrou 10 pontos vermelhos em um raio de 50 quilômetros, cada um marcando um tesouro. No entanto, os pequenos pontos não despertaram muito o interesse de Julian. Seu principal objetivo nesta visita não era apenas procurar tesouros do Reino Secreto. Ele também estava lá para treinar seu Gravlit e Aron. Esses dois seriam peças-chave de sua equipe algum dia, especialmente Aron, mas agora seus níveis eram significativamente inferiores aos de seu Metagross e Dragonite. Siga para o oeste, ordenou ele. Julian consultou seu mapa, sem dar muita atenção aos pontos vermelhos na máquina de radiestesia. Se algo maior aparecesse mais tarde, ele sempre poderia ajustar sua rota. Cerca de 90 quilômetros a oeste da entrada do Reino Secreto, havia uma área conhecida onde viviam grupos de Slacotr. Na velocidade de Dragonite, eles chegaram à área em pouco mais de 10 minutos, mesmo em um ritmo tranquilo. Embaixo, estendia-se um pomar repleto de árvores frutíferas, cada uma com alguns Slacotr pousados nos galhos. Sob as árvores, muitos Vigoroth vagavam, cheios de energia inquieta. Julian chegou a avistar alguns Slaking cochilando por perto. Slaking, com um total de 670 pontos em seus atributos base, superou até mesmo os atributos de alguns Pokémon lendários, fazendo com que os pseudo-lendários parecessem fracos em comparação. No entanto, devido à sua habilidade preguiça, este Pokémon era considerado inútil em competições. Slacotr compartilhava essa habilidade preguiça, mas ela mudava para espírito vital ao evoluir para Vigoroth, para depois retornar à preguiça na forma de Slaking. Pesquisadores do mundo todo vinham estudando esses Pokémon, na esperança de encontrar uma maneira de alterar a habilidade de Slaking. Por curiosidade, Julian usou seus olhos investigadores nos Slacotr e nos Slaking. Como esperado, todos os Slacotr, mais de 10 mil deles, possuíam a habilidade de vagabundo, assim como os Slaking. Embora se saiba que os Pokémon podem sofrer mutações de cor, ou variações brilhantes, nenhuma mutação de habilidade havia sido descoberta até o momento. No entanto, no anime, o Charizard de Alan parecia ter a habilidade de absorção de água, o que era realmente estranho. Parecia que os criadores queriam deliberadamente impedir que certa pessoa ganhasse o campeonato, então deram ao Charizard essa estranha característica de absorção de água. Capítulo 166, Gravlit e Aron.
Nem mesmo a loja do sistema tinha itens para alterar a habilidade de um Pokémon, e se tal item existisse, provavelmente seria absurdamente caro. Algo que você só poderia admirar sem poder comprar. Assim que o Dragonite pousou, chamou imediatamente a atenção do Vigoroth. O Slakoth e o Slaking também perceberam, mas não fizeram nenhum movimento. Embora existissem quase 10.000 Slakoth, os Vigoroth eram muito menos numerosos, provavelmente apenas cerca de 300 ou 400. Tanto Metagross quanto Dragonite exalavam uma aura de nível Pseudo-Elite, fazendo com que o Vigoroth hesitasse em se aproximar. Os 3 doces raros que Julian havia obtido anteriormente só podiam ser usados por Pokémon abaixo do nível Pseudo-Elite, então ele fez com que o Dragonite os consumisse. O nível do Dragonite subiu de 58 para 61, tornando-o o terceiro Pokémon Pseudo-Elite de Julian. Julian então libertou Aron e Gravlit. Aron estava atualmente no nível 28 e Gravlit no nível 29. Julian então retirou um monte de frutas naná do armazenamento do sistema. Pelo que ele sabia, essas frutas não estavam disponíveis neste reino secreto avançado. Enviem 2 dos seus Pokémon para batalhar contra os meus. Independentemente de vencerem ou perderem, eles receberão várias frutas naná, disse Julian ao grupo de Vigoroth à sua frente. Os Vigoroth pareciam agitados, coçando a cabeça desconfortavelmente. Queriam correr e pegar as frutas, mas recuaram intimidados pela aura de Metagross e Dragonite. Os líderes do grupo Slaking não se moveriam a menos que houvesse uma ameaça real. Após alguma discussão, 2 Vigoroth se apresentaram. Ambos eram de nível 29, o que os tornava oponentes perfeitos para Gravlit e Aron. Vamos começar, disse Julian. Gravlit e Aron atacaram seus respectivos oponentes sem esperar por quaisquer ordens de Julian, confiando inteiramente em suas próprias habilidades. Afinal, o principal objetivo de virem até aqui era treinar e subir de nível, então não havia necessidade de comandos. O melhor era deixá-los agir livremente. Dentro do corpo de Gravlit, o cristal de fogo, um recurso valioso do tipo fogo, ainda estava sendo absorvido. No entanto, para que Gravlit absorvesse completamente o cristal, provavelmente precisaria atingir o nível Pseudo-Elite primeiro. O cristal de fogo foi sendo absorvido continuamente, gradualmente tornando a pelagem de Gravlit vermelha. Quando ele corria, faíscas cintilavam em sua pelagem. Sendo um tesouro de nível superior do tipo fogo, o cristal de fogo poderia aprimorar a essência do fogo, fazendo com que até mesmo um lança-chamas básico pudesse causar o status de queimadura no Pokémon-alvo. Combinando os recursos que Julian havia comprado do sistema, os atributos básicos de Gravlit em todas as 6 áreas estavam aumentando constantemente. Em termos de potencial, o Gravlit com o cristal de fogo só perdia para Metagross e Meltan. Outro dos Pokémon de Julian, Aron, possuía a alma de Totem, tornando-o um Pokémon Totem. Normalmente, um Aron teria apenas cerca de 0,4 metros de altura. O Aron de Julian já tinha 1,4 metros de altura, a mesma altura do Vigoroth à sua frente. Consumia regularmente minério de diamante bruto, o que tornava sua armadura assustadoramente resistente. Quando um Vigoroth atacou com suas garras, não conseguiu causar um único arranhão. Em vez disso, acabou quebrando a própria garra. Mesmo que Aron permanecesse imóvel, o Vigoroth não conseguiria feri-lo. A imponente barreira de aço de um Aggron já era evidente neste Aron. Em menos de 1 minuto, os 2 Vigoroth foram derrotados. Julian cumpriu sua palavra e os recompensou com 2 punhados de bagas de naná. Em vez de guardarem as bagas só para si, partilharam-nas com os companheiros que ali estavam. Ao provarem pela primeira vez a Naná Berry, que agradou perfeitamente ao seu paladar, os Vigoroth que tiveram a oportunidade de comê-la ficaram encantados. Eles quase começaram a brigar entre si pelas 2 vagas seguintes. Derrotem-nos e vocês ganharão 2 mãos, anunciou Julian. Para alimentar o entusiasmo do Vigoroth, Julian aumentou deliberadamente a recompensa. As batalhas continuaram da manhã até as 5 da tarde, com Julian perdendo a conta de quantas lutas Gravlit e Aron haviam travado. Os níveis de ambos aumentaram. Gravlit passou do nível 29 para o nível 32, enquanto Aron subiu do nível 28 para o nível 31. Aron estava agora a apenas um nível de evoluir. Em comparação com Gravlit, cuja resistência estava baixa, as fortes defesas de Aron significavam que ele ainda tinha muita energia. Gravlit, volte! Julian falou, percebendo que acabará de derrotar mais um Vigoroth. Se Gravlit continuasse cuspindo chamas, poderia acabar forçando suas cordas vocais. As batalhas de Gravlit não eram nem de longe tão fáceis quanto as de Aron. O tamanho e o peso de Aron tornavam cada golpe avassalador, sem que nenhum Vigoroth conseguisse resistir a um único acerto. Coma isto para recuperar as suas energias. Julian colocou cubos de energia e água na frente de Gravlit. Desde a manhã, eles estavam lutando continuamente sem pausas. Apesar do cansaço, os benefícios eram óbvios. Junto com o aumento de nível, Gravlit também estava absorvendo o cristal de fogo em seu corpo a uma taxa ligeiramente mais rápida. No entanto, à medida que Gravlit recuperava parte de sua energia, sua taxa de absorção do cristal de fogo retornaria gradualmente ao normal. Vamos fazer com que 10 de vocês vão de uma vez. Enviá-los um por um não pareceu ajudar Aron a ultrapassar seu limite de nível, então Julian decidiu aumentar o desafio. Após passarem a maior parte do dia juntos, os Vigoroth, que inicialmente lutavam apenas pelas bagas, agora lutavam por seu orgulho. Vigoroth, chega! Depois de derrotar tantos de nós, não merecemos um pouco de dignidade também? Em pouco tempo, 10 Vigoroth cercaram Aron. Como Julian lhes dera a opção de não lutar de forma justa, eles também não viram motivo para se conter. Cabeçadas, golpes de karatê, investidas furiosas, marteladas e outros ataques continuavam a cair sobre Aron, que permanecia ali como um saco de areia imóvel, absorvendo cada golpe de frente.
Mudanças quantitativas eventualmente levam a mudanças qualitativas. Com Aron já tendo lutado por um longo tempo e agora enfrentando 10 Vigoroth de uma só vez, marcas e arranhões começaram a aparecer em sua carapaça resistente. Aron sentiu a dor, mas isso apenas alimentou sua ferocidade. Com um golpe de ferro, ele contra-atacou um golpe de karatê de um Vigoroth, lançando-o para longe no instante seguinte. Garra de metal lançou mais 3 Vigoroth pelos ares. Esmagamento de rochas derrotou mais 2 Vigoroth. No entanto, um Vigoroth conseguiu acertar um golpe de quebra de tijolos na armadura das costas de Aron, criando uma rachadura através da qual era possível ver carne e sangue. O sangue escorria da rachadura. Os 4 Vigoroth restantes, com os olhos vermelhos de sangue, sentiram-se humilhados 10 contra 1, e 6 deles já estavam caídos. Não importava o que acontecesse, estavam determinados a fazer Aron se ajoelhar. A dor lancinante em suas costas era profunda. Aron nunca havia sofrido um ferimento tão grave desde que nascerá. Mas Aron não olhou para Julian em busca de ajuda. Seu olhar permaneceu fixo nos 4 Vigoroth restantes, e ele sentiu uma nova onda de energia se acumular dentro dele, embora algo a estivesse bloqueando. Isso frustrou Aron. Ele ia romper aquela barreira, ia lutar, ia derrubar os 4 Vigoroth que estavam diante dele. Capítulo 167. Evolução dual. Quando o último Vigoroth caiu, Aron soltou um grito e no instante seguinte, uma luz branca e brilhante o envolveu. Está em constante evolução. Ao ver isso, Julian cerrou o punho levemente e murmurou para si mesmo, sentindo que o dia não havia sido desperdiçado. Ele havia gasto mais de 3.000 pontos só naquelas bananas, mas a evolução de Aron fez tudo valer a pena. Quando a luz se dissipou, lá estava Lyron, agora ainda mais alto que um Agron comum. Em pé diante dele, Julian se sentia uma pessoa comum ao lado de Shaquille O'Neal. Se evoluísse para um Agron, seu tamanho provavelmente seria gigantesco, uma verdadeira besta pré-histórica. Meltan estava extasiado, ainda mais entusiasmado que Julian. Disparou para frente num instante, mirando na armadura que Aron havia descartado. Para Meltan, que adorava comer metal, a antiga armadura de Aron era a iguaria suprema, e agora finalmente podia saboreá-la. Mas antes que pudesse dar uma mordida, Lyron empurrou Meltan para o lado e começou a comer sua própria armadura, pedaço por pedaço. Meltan, seu desgraçado. De jeito nenhum. Meltan pareceu indignado e tentou atacar a armadura, mas foi agarrado por Julian enquanto se debatia. Aqui. Julian entregou a Meltan um pedaço de metal raro da loja do sistema. Coma isto. A armadura é para Lyron. Seguindo as instruções de seu treinador, Meltan aceitou com relutância, embora parecesse desapontado. A armadura de Aron continha nutrientes metálicos concentrados que ele havia consumido em sua forma anterior. Ingeri-la agora permitiria que Lyron reabsorvesse esses nutrientes. Entregar isso ao Meltan teria sido um desperdício. Após terminar sua armadura, Lyron caminhou pesadamente até o lado de Julian. Bom trabalho. Antes, Julian conseguia dar tapinhas na cabeça de Aron, mas agora só conseguia dar tapinhas na lateral de Lyron. Após evoluir, a personalidade de Lyron tornou-se muito mais serena, não sendo mais tão vivaz como quando era um Aron. Os Pokémon frequentemente experimentam mudanças de personalidade após a evolução e em casos extremos. Pode parecer que eles adquirem uma personalidade completamente nova. Pokémon, Lyron, Aço Rocha. Nível, 32. Potencial, azul. Habilidade, metal pesado. Item, revestimento metálico. Sexo, masculino. Com a evolução de Lyron completa, a atenção de Julian se voltou para Meltan, que mastigava metal alegremente. Não muito tempo atrás, ele era exigente com o metal, mas agora o devorava com evidente prazer. Ao perceber o olhar de Julian, Meltan parou, observando-o com curiosidade. Meltan, você quer evoluir? Perguntou Julian. Ele já havia coletado os 400 doces Meltan necessários para sua evolução. O motivo pelo qual ele ainda não havia evoluído Meltan era em parte porque a presença de Melmetal seria muito chamativa. Melmetal era um Pokémon mítico do tipo aço exclusivo do Reino Secreto de Veivernia, e sua aparição em Dracoria poderia causar problemas internacionais. O outro motivo era que o tamanho do pequeno Meltan era simplesmente adorável demais. Meltan assentiu com entusiasmo. Há muito tempo que desejava evoluir. Viu Beldum evoluir para Metagross, Riolu para Lucario, Dratini para Dragonite, e agora até Aron evoluiu para Lyron. A evolução era tão empolgante. Como ela poderia não querer participar? Mas então Meltan olhou para Julian, perplexo. Parecia incerto sobre como evoluir. Não conseguiu evoluir como Aron fez com uma explosão repentina de luz. Parecia precisar de algo específico. Eu tenho um jeito. Julian cutucou delicadamente a bochecha macia de Meltan com o dedo, depois retirou 400 doces de Meltan do espaço do sistema dele, cercando-o com os doces. Antes que Meltan pudesse reagir, a luz brilhante e familiar o envolveu, ainda mais intensa do que a evolução de Lyron momentos antes. Os outros Pokémon fecharam os olhos instintivamente devido ao brilho intenso. Nas profundezas de um lago dentro do Reino Secreto, um Gyarados de nível Elite adormecido abriu repentinamente os olhos, sentindo a onda. Em outras áreas, vários Pokémon de nível Elite sentiram uma poderosa força vital ascender a um nível superior. A luz branca durou 3 minutos inteiros antes de finalmente desaparecer. Quando a névoa se dissipou, um imponente Melmetal surgiu diante de Julian e seus Pokémon. O corpo de Melmetal era adornado com 9 parafusos hexagonais cinza escuros incrustados ou fixados em sua forma. Parafusos hexagonais dourados circundavam seu pescoço, com um parafuso menor servindo como sua cabeça. Melmetal olhou para baixo, fascinado por sua forma evoluída, e casualmente ergueu o punho, provocando uma rajada de vento. Pokémon Melmetal, Aço. Nível, 61. Potencial, roxo. Habilidade, punho de ferro. Item segurado, nenhum. Gênero, sem gênero. Pokémon Melmetal, Aço. Nível, 61. Potencial, roxo. Habilidade, punho de ferro. Item segurado, nenhum. Gênero, sem gênero. Pokémon Melmetal, Aço. Nível, 61. Potencial, roxo. Habilidade, punho de ferro. Item segurado, nenhum. Gênero, sem gênero.
Melmetal foi o terceiro Pokémon de Julian, criado junto com Riolu desde que ambos ainda estavam em ovos. Embora nunca tenha sido exibido publicamente, seu lugar na equipe jamais foi perdido. Em termos de recursos, Metagross era o que mais havia investido, com Meltan em segundo lugar. Como um Pokémon mítico, Julian se dedicou a treiná-lo bem. Durante o tempo em que foi Meltan, ele tinha um nível alto, mas não conseguia aprender muitos golpes. Por causa disso, Julian não priorizou o uso de TM para ele. Agora, com sua evolução para Melmetal, ele não só conhecia uma variedade de golpes, como também tinha o potencial de aprender TM. Com sua habilidade Punho de Ferro, Melmetal poderia aumentar o poder de seus golpes de soco em 20%. Ao observar seus punhos enormes, Julian concluiu que até mesmo a carapaça de um Blastoise poderia rachar sob um de seus golpes. Melmetal se avaliou ao lado de Lairon, estendendo o punho para comparar as alturas, embora Lairon ainda fosse ligeiramente mais alto, com 2,7 metros contra 2,4 metros de Melmetal. É claro que ambos foram ofuscados por Cetelix, o verdadeiro gigante da equipe, e mesmo com Dragonite tendo quase 3 metros de altura, eles não conseguiram alcançar nem o segundo lugar. Julian guardou o celular no bolso depois de gravar a evolução de Melmetal. Ele tinha a sensação de que essa filmagem seria útil no futuro. Capítulo 168 – Cavernas. Melmetal não parava de admirar seu novo corpo musculoso, fazendo algumas poses de fisiculturista enquanto semicerrava os olhos com satisfação. Melmetal, com esse corpo de adulto vou poder comer muito mais. Perto dali, um grupo de Vigorote curiosos observava Melmetal. Coçavam a cabeça, ansiosos para se aproximarem, mas recuavam, cautelosos com a nova presença. Como um Pokémon mítico, Melmetal não precisava atingir o nível Elite para ser considerado poderoso, sua força vital era naturalmente de Elite, até mesmo superior à de um Articuno. Eram quase 6 horas, e Julian decidiu montar acampamento para passar a noite. Ele libertou todos os seus Pokémon. Quando Cetelix, Lucario e Slowking apareceram, Melmetal correu ansiosamente até eles, exibindo orgulhosamente sua forma evoluída. Os 3 Pokémon logo perceberam que seu novo companheiro de equipe era ninguém menos que o Meltan evoluído. Ao evoluir, Melmetal ascendeu rapidamente ao nível Pseudo-Elite, ultrapassando até mesmo Lucario em termos de níveis. Lucario observava Melmetal, que estava brincando de comparar alturas, e pensou que talvez conseguisse enfiar uma esfera de aura na porca na barriga de Melmetal. Muito bem, já chega. Lucario, me ajude a montar a barraca. Melmetal, vá buscar lenha, gritou Julian. Coletar lenha sempre foi uma tarefa para os outros, mas agora que Meltan havia evoluído, era a vez dele. Melmetal deu um tapinha no peito da criatura e caminhou até uma árvore de frutos silvestres próxima, desferindo um soco forte que a derrubou. Os Vigorote que estavam por perto ficaram imediatamente enfurecidos, guinchando ao verem sua fonte de alimento destruída. A comoção chegou a despertar alguns Slaking de seus cochilos, que olharam preguiçosamente para Melmetal com os olhos semicerrados. Melmetal, volte aqui. Dragonite, vá buscar lenha, gritou Julian, chamando Melmetal de volta antes que causasse mais problemas. Melmetal voltou, ainda carregando a árvore de frutos silvestres caída. Vou plantar novas árvores frutíferas para todos vocês, incluindo algumas que dão bananas, prometeu Julian ao agitado Vigorote. Já que estavam acampando em território Vigorote naquela noite, um pequeno gesto de boa vontade era mais do que justo, especialmente depois que Melmetal havia derrubado uma de suas árvores frutíferas. Ao ouvir as palavras de Julian, os Vigorotes se acalmaram, lembrando-se das deliciosas bananas que acabavam de provar. Slaking, aliviado, também retomou seu sono preguiçoso. Ao cair da noite, a fogueira crepitou e ganhou vida. Zolkin estava ocupado preparando o jantar para Julian. Embora Julian tivesse várias refeições pré-preparadas armazenadas em seu espaço de sistema, ele ficou mais do que feliz em desfrutar de uma refeição fresca preparada por Slowking. Graças à notável inteligência de Slowking, suas habilidades culinárias superaram até mesmo as de um chefe de hotel 5 estrelas. Felizmente, o físico de Julian em Mega da cidade de Palette o impediu de ganhar peso facilmente. Caso contrário, com as refeições de Slowking, ele provavelmente já teria engordado uns 5 quilos. Julian também preparou comida para seus Pokémon. Lairon, que havia gasto muita energia hoje e acabará de evoluir, estava especialmente faminto. Devorou um enorme pedaço de diamantes brutos, quase tão alto quanto ele próprio, que desaparecia rapidamente a cada mordida. Desde a aventura no Reino Secreto Intermediário, onde Julian havia escavado várias centenas de toneladas de diamantes brutos, Lairon já havia consumido cerca de 1/3 deles. Após evoluir, o apetite de Lairon aumentou quase 8 vezes em comparação com sua forma anterior. Julian fez alguns cálculos rápidos e percebeu que os diamantes brutos restantes poderiam não ser suficientes até que Lairon evoluísse para um Agron. Criar um Pokémon Totem não era tarefa fácil, o apetite dele era impressionante. Se um treinador comum tentasse criar um Agron, provavelmente não teria recursos suficientes para treinar outro Pokémon. Um único Agron poderia facilmente levá-lo à falência. Todos os Pokémon dormiram fora da barraca. Até mesmo Gravlit foi expulso por Julian. Seu corpo quente era como uma mini fornalha, e com o clima quente atual, Julian não queria que ele dormisse bem ao seu lado. Os Vigorotes também não tentaram incomodar Julian. Afinal, nenhum dos Pokémon ao redor da barraca parecia ser fácil demais de perturbar. O único Pokémon que parecia remotamente inofensivo era aquele amarelo de barriga grande com uma expressão boba. Dragonite, então, o inofensivo, acabou sendo eu?
Com tantos Pokémon sob vigilância, Julian adormeceu em um sono tranquilo. Na manhã seguinte, após concluir suas tarefas diárias e uma luta com Melmetal, Julian cumpriu a promessa feita na noite anterior. Ele plantou novas árvores frutíferas para os Vigoroth, incluindo algumas árvores de Bagananá, antes de deixar o território deles. Essa tribo Vigoroth não era estranha aos humanos. Eles eram um dos maiores grupos nesse reino secreto de nível avançado. Muitos treinadores de Pokémon do tipo normal visitavam essa área, na esperança de encontrar um Slakoth, Vigoroth ou até mesmo um Slaking que valesse a pena capturar. Finalmente, algo bom. Os olhos de Julian brilharam ao notar um grande ponto vermelho em sua máquina de radiestesia, que se destacava entre os outros pontos ao redor. Dragonite, segure isto e voe direto em direção ao maior ponto vermelho. Dragonite pegou o scanner, confirmou a direção e então bateu as asas, ganhando velocidade. 10 minutos depois, eles chegaram ao local do ponto vermelho. Diante deles havia uma montanha com quase 1000 metros de altura. O tesouro devia estar em algum lugar lá dentro. Metagross, dê uma olhada ao redor da montanha para ver se há alguma caverna, disse Julian. Essa montanha era o lar de muitos Pokémon selvagens. Destruí-la teria sido fácil, mas Julian não queria arruinar o habitat deles. Metagross não demorou a retornar, confirmando que, como esperado, a montanha possuía muitas cavernas. Pokémon do tipo terra ou pedra tendiam a gostar de cavar tocas nas montanhas, enquanto outros, que preferiam ambientes sombreados, também viviam lá. O grupo mais comum nas cavernas era o do Zubat. Julian escolheu a caverna mais próxima do grande ponto vermelho. Era espaçosa, com mais de 3 metros de altura e quase 2 metros de largura. Assim que entraram, um enxame com mais de 100 Zubats saiu voando das profundezas da caverna. Dragonite lançou rapidamente um choque do trovão, derrubando todos os Zubat. Julian os examinou com seus olhos investigadores, mas não encontrou nenhum com a qualificação ciano, então decidiu não se concentrar mais neles. A caverna era profunda e habitada por muitos outros Pokémon, incluindo Geodude, Dugtrio, Sandshrew, Marowak, etc. A maioria em nível avançado, embora não em grande número. Afinal, esses Pokémon normalmente não formavam grupos tão grandes quanto Zubat. Com Metagross e Dragonite na liderança, eles lidaram com cada Pokémon sem esforço. Nidoking e Nidoking. Quanto mais fundo eles iam, mais altos se tornavam os níveis dos Pokémon. Os dois Nidoking e Nidoking que estavam diante deles já se encontravam no auge do nível avançado. Capítulo 169. Pedra Oca. Nidoking e Nidoking eram conhecidos como um casal clássico no mundo Pokémon, simbolizando amor e lealdade. O Nidoking amara apenas uma Nidoking em toda a sua vida, e o contrário também era verdadeiro. Se um dos parceiros morrer ou for capturado, o outro escolherá viver sozinho pelo resto da vida. Por isso, as peças de joalheria que representavam o amor frequentemente apresentavam Nidoking e Nidoking, e tendiam a vender melhor do que outros itens. O Nidoking e a Nidoking rugiram alto, com o Nidoran escondido atrás deles, era claramente o filhote deles. Nidoking também era única entre os Pokémon, pois seus filhotes nem sempre seguiam as características da espécie da mãe. Enquanto a maioria dos Pokémon herdava a espécie da mãe e adquiria certos movimentos do pai, a cria de uma Nidoking podia ser tanto Nidoran quanto Nidoran. Essa exceção pode ser devido ao fato de que Nidoking era 100% fêmea e Nidoking 100% macho. Ao ver seus pais nocauteados por aquele Pokémon barrigudo, o pequeno Nidoran congelou em choque, parecendo inesperadamente fofo com sua expressão atonita de olhos arregalados. Julian aproximou-se e cutucou-a delicadamente. Seus olhos se arregalaram em surpresa e então, inclinando a cabeça, ela desmaiou de susto. Será que eu realmente pareço tão assustador assim? Julian perguntou a Metagross e Dragonite que estavam ao seu lado. Os dois Pokémon balançaram a cabeça em uníssono. Para eles, o treinador era o mais bonito do mundo. Com certeza, foram vocês dois que o fizeram desmaiar, comentou Julian. Após caminharem mais uma dúzia de metros, chegaram a um beco sem saída, com a máquina de radiestesia indicando que o ponto vermelho ainda estava a cerca de 300 metros de distância. Lyron, chamou Julian. Use cavar para frente. Julian enviou Lyron, pois a caverna era muito apertada para o tamanho avantajado de Cetelix. A montanha era composta principalmente de granito, que não era muito duro. Sob as garras afiadas de Lyron, a rocha se esfarelava como tofu. Lyron era um profissional em escavações, e Julian também entendia um pouco de mineração. Muito bem, Lyron, isso deve ser suficiente. Eles estavam a apenas 10 centímetros do ponto vermelho no scanner. Sem querer arriscar que Lyron danificasse acidentalmente o tesouro com suas garras, Julian decidiu cavar manualmente. Ele pegou uma picareta e golpeou a rocha, fazendo com que um grande pedaço se desprendesse. Com sua força sobre-humana, ele conseguia levantar objetos que pesavam 1 tonelada sem o menor esforço. Afinal, foi confirmado que Ash pegou um Cosmoem de verdade. Após algumas tentativas, Julian avistou o tesouro. Com cuidado, usou um pequeno cinzel para libertá-lo da rocha que o cercava. O tesouro tinha o tamanho aproximado de uma maçã, era inteiramente amarelo e tinha uma aparência comum. Era tão banal que se estivesse jogado na beira da estrada, provavelmente ninguém o pegaria. No entanto, em sua mão, parecia estranhamente pesado. Aquele pequeno objeto pesava mais de 50 libras. Este item era uma pedra oca, um tesouro raro para Pokémon do tipo pedra. Apesar de seu interior oco, estava repleto de energia concentrada do tipo pedra. Ao ser consumido, ele pode fortalecer a energia central de um Pokémon do tipo pedra e aumentar o poder de seus golpes do tipo pedra. Como não emitia energia, Lyron não demonstrou nenhum interesse particular por ela. Aqui, coma isto, ofereceu Julian. Lyron era o único Pokémon do tipo pedra que ele tinha, então foi a escolha natural. Lyron engoliu a pedra oca obedientemente de uma só vez, sem nem mastigar. Dado o tamanho de Lyron, a pedra, do tamanho de uma maçã, era de fato pequena demais.
Graças às excelentes habilidades digestivas de Lyron, Julian não se preocupou com a possibilidade da pedra oca não mastigada causar problemas. Lyron logo pareceu satisfeito e confortável, subindo de nível do 32 para o 33. A energia da pedra oca provavelmente levaria Lyron para o nível 36 ao longo de uma semana. Então Julian recolheu o alimento para dentro da sua Pokébola para que pudesse ser digerido ao seu próprio ritmo. Se a pedra oca fosse 3 vezes maior, teria fornecido energia suficiente para Lyron evoluir para sua forma final, Aggron, enquanto descansava. Com o tesouro em mãos, Julian começou a voltar. Ao sair, Nidoking e Nidoking, que haviam desmaiado, acordaram, mas não atacaram desta vez. Eles não eram tolos e sabiam que não podiam competir com o Dragonite de Julian, e como Julian não os havia ferido, uma segunda luta só significaria outra derrota. O pequeno Nidoran também tinha acabado de acordar, mas quando Julian se virou e sorriu para ele, desmaiou novamente. Será que eu sou mesmo tão assustador assim? Dragonite deu um sorriso bobo, enquanto Metagross, embora inexpressivo, irradiava uma espécie de aura feliz. Julian sentiu um pouco de raiva. Ele ficou tentado a pegar Nidoran e mostrar-lhe seu rosto de perto. Ele podia não ser extremamente bonito, mas certamente achava que tinha uma aparência refinada. Assim que saiu da caverna, Julian pegou seu mapa. Ele notou uma grande área azul nele, um lago que ocupava quase um quarto do mapa. Com uma área tão grande, o número de Pokémon do tipo água que vivem no lago certamente seria enorme. Segundo os dados, um Gyarados de Elite e um Delgon de Elite eram ambos habitantes deste lago. O Delgon era dócil e não atacava a menos que fosse provocado. Mas o Gyarados era diferente. Ele lançava um ataque imediatamente se alguém entrasse em seu território, e também era de nível Elite intermediário. Os Pokémon de nível de Elite em reinos secretos avançados serviam como a espinha dorsal desses reinos. E a Associação de Treinadores Dracorianos também monitorava a população de Pokémon de Elite nesses reinos. Assim que ultrapassassem um certo número, as vagas de captura seriam vendidas e treinadores de nível Elite competiriam por elas. Se um treinador capturasse um Pokémon de Elite sem um espaço reservado, perturbando assim o ecossistema, ele sofreria penalidades e o Pokémon seria devolvido ao mesmo local. Este lago deu origem a 2 Pokémon de Elite, indicando seu tamanho imenso, e também sugerindo a presença de muitos tesouros. Caso contrário, sem recursos abundantes, mesmo um Pokémon selvagem com qualificação ciano teria dificuldades para alcançar o nível Elite por conta própria. Talvez o verdadeiro tesouro deste reino secreto e avançado estivesse em algum lugar nas profundezas deste vasto lago. Capítulo 170. Droga evoluiu. No caminho para o lago, Julian verificava a máquina de radiestesia de tempos em tempos. Todos os 10 pontos vermelhos estavam visíveis, cada um pequeno, provavelmente de tamanho semelhante ao que marcava a pedra da evolução. O Dragonite voava a uma velocidade de 200 km por hora. Considerando que Julian estava montado em suas costas, não era tão rápido assim. Mas Julian ainda não conseguia manter os olhos abertos e se sentiu muito melhor depois de colocar seus óculos de proteção. Os céus estavam repletos de Pokémon voadores. Pidgey, Pidgeotto e até mesmo alguns Tylov eram avistados com frequência. Pidgey, encontrado em todo o mundo, era o Pokémon pássaro mais numeroso. Era possível ver vários Pidgeys selvagens até mesmo em praças urbanas. Apesar de serem Pokémon selvagens, os Pidgey tinham baixa agressividade por viverem em cidades e não atacariam tolamente os humanos que os alimentavam. Pidgeot, a evolução final de Pidgey, era bastante poderoso, e sua evolução não era particularmente difícil. Pidgeot também estava entre os poucos Pokémon voadores que podiam ser montados e possuía uma velocidade impressionante. Por esse motivo, muitos treinadores que não possuíam um Pokémon voador próprio alugavam um de empresas de leasing, frequentemente optando por Pidgeot como um companheiro conveniente para viagens ou fugas. No entanto, os Pokémon alugados eram restritos ao uso como meio de transporte e não tinham permissão para participar de batalhas. Caso fosse forçado a entrar em combate, um Pidgeot treinado relataria um incidente à delegacia de investigação local. A viagem até o lago foi tranquila, sem que nenhum Pokémon selvagem ousasse interferir. Depois de cerca de 1 hora, Julian chegou ao lago. O lago se estendia infinitamente e se ele não conhecesse melhor, poderia tê-lo confundido com o oceano. Este lago abrigava inúmeros Pokémon do tipo água e recursos abundantes, tornando um local dos sonhos para qualquer entusiasta da pesca. Naturalmente, onde quer que houvesse um corpo d'água, lago, rio ou oceano, Magikarp era o Pokémon do tipo água mais comum, seguido por Feebas. Este lago não foi exceção. O número de Magikarp devia ser alto, o que explicava a presença de um Gyarados de nível Elite nele. Quando uma população de Magikarp atinge um certo tamanho, isso geralmente leva ao surgimento de Gyarados. Dado que um Gyarados de Elite habitava este lago, provavelmente existiam outros Gyarados de níveis variados também, e não apenas um. Com certeza, este lugar realmente tem muitos tesouros. Julian disse, olhando para o ponto vermelho na máquina de radiestesia. O tamanho coincidia com o da pedra oca anterior, sugerindo que poderia ser outro tesouro elemental. Montado em um Dragonite, Julian voou em direção à localização do tesouro. A máquina de radiestesia só conseguia mostrar tesouros em um raio de 50 km, com um máximo de 10 marcadores por vez. Após cerca de 5 ou 6 minutos, ele chegou acima da posição do ponto vermelho, pairando sobre o lago profundo e aparentemente sem fundo. Slowking, pegue a máquina de radiestesia e verifique lá embaixo, disse Julian. Seu único Pokémon do tipo água era o Slowking.
Na época em que o Dragonair ainda não havia evoluído para Dragonite, ele adorava a água. Agora, com seu formato volumoso e barriga arredondada, afundar talvez seja mais apropriado. Slowking estava atualmente no nível 30, não muito alto. Afinal, Julian não o havia treinado para batalhas. Em vez disso, ele servia como seu mordomo e cozinheiro, cuidando dele e dos outros Pokémon. Como Slowking lidava tão bem com essas tarefas, Julian reduziu o treinamento dele. Não era justo esperar que ele desse conta de tudo e ainda mantivesse o treinamento diário. Se você se deparar com algum perigo, volte imediatamente, lembrou Julian. Slowking assentiu com a cabeça, pegou a máquina de radiestesia e mergulhou no lago. O lago era profundo. Embora a água fosse cristalina, o fundo era completamente escuro, sem que a luz do sol conseguisse alcançá-lo. Por outro lado, alguns metros abaixo, Julian podia ver alguns Goldeen e vários Magikarp nadando em cardumes. Os Magikarp pareciam ter notado Dragonite e Julian acima. Um a um, eles flutuaram até a superfície, suas expressões vazias refletindo exatamente a de Slowpoke. Mas os Magikarp eram realmente simplórios, enquanto os Slowpoke eram inteligentes à sua maneira. Diante daqueles olhares vazios, Julian não pôde deixar de se divertir. Porque eles tinham surgido de repente, olhando fixamente e soprando bolhas. Dragonite também achou aquilo divertido e abaixou-se um pouco, estendendo a mão para cutucar gentilmente a cabeça de um dos Magikarp. O Magikarp, assustado, deu um salto, batendo a cauda na água bem na direção do rosto de Julian. Não, você não vai. Julian saltou rapidamente da cela e com um chute certeiro lançou o Magikarp para longe antes de aterrissar de volta na cela com estilo. Meta. Metagross aplaudiu, completamente impressionado com a desenvoltura do seu treinador. Com um mergulho, o Magikarp caiu de volta na água. Suas escamas e ossos resistentes suportaram o impacto sem grandes danos. No entanto, seu orgulho era outra história. Envergonhado pelo chute de Julian, agora era o centro das atenções entre seus pares, incluindo um que secretamente admirava. Por um instante, algo além do vazio preencheu seus olhos, uma chama de determinação acendendo-se em seu interior. Vendo o Magikarp ainda o encarando, com as bolhas agora maiores e mais intensas, Julian provocou. Qual é o problema? Não está satisfeito? Vamos resolver isso 1 contra 1. O mero Magikarp não me intimida, posso enfrentar sem rachadura. As correntes de contenção se romperam quando a fúria do Magikarp se transformou na energia da evolução, brilhando com uma luz branca intensa. O quê? Julian ficou atônito, instintivamente olhando para o pé direito, justamente aquele que acabará de chutar o Magikarp. O pé da evolução. A frase passou pela sua mente enquanto ele observava com os olhos arregalados. Quando ele finalmente recobrou os sentidos, a transformação já havia se completado. Um feroz Gyarados agora o encarava, transbordando de um poder recém-adquirido. Gyarados, pirralho, repita isso se tiver coragem. Num instante, aquele Magikarp, antes de nível baixo, evoluiu para um formidável Gyarados de nível 50. O aumento de nível foi simplesmente ridículo. Se alguém conseguisse desvendar o processo preciso por trás da evolução de um Magikarp para um Gyarados, praticamente ganharia o prêmio Arceus. Infelizmente, este Gyarados tinha apenas aptidão de nível verde, o que significa que não era elegível para captura. Assim que Gyarados se preparava para dar uma lição em Julian, Metagross flutuou calmamente até ele. Antes que Gyarados pudesse reagir, Metagross desferiu um soco rápido e prateado direto em sua cabeça. O Gyarados desmaiado não afundou, mas flutuou na superfície da água. Os Pokémon próximos, aterrorizados com a cena, dispersaram-se em todas as direções, incluindo o Magikarp restante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 171. Água, Lua, Grama. Por que ela ainda não voltou? Quase 20 minutos haviam se passado. Embora não fosse um tempo particularmente longo, não conseguir ver como Slowking estava se saindo deixou Julian um pouco preocupado. A principal preocupação era a falta de habilidade de combate de Slowking. Se fosse Metagross lá embaixo, ele não se preocuparia mesmo que 2 horas se passassem. Após mais 10 minutos, se Slowking ainda não retornasse, Julian planejava enviar Metagross. Embora a água restringisse os movimentos de Metagross, ainda seria melhor do que ficar esperando lá em cima sem nada para fazer. 10 minutos depois. Metagross, prepare-se para cair. Julian pegou um aparelho respiratório, um para si e outro para Metagross. Ele já havia tirado a roupa, ficando apenas de shorts. No momento em que Julian estava prestes a mergulhar, Slowking emergiu repentinamente. Felizmente, Julian conseguiu se equilibrar e não caiu. Você está ferido, Slowking? Julian perguntou rapidamente. Slowking balançou a cabeça, segurando algo que parecia um pedaço de alga marinha. Usando seus poderes psíquicos, Slowking flutuou até Dragonite, entregando a alga marinha para Julian. Julian examinou a alga atentamente. Suas folhas tinham formato de crescente, e ele imediatamente reconheceu o que era. Esta é a erva da lua aquática. A erva da lua aquática era muito semelhante às plantas aquáticas comuns e crescia entre elas, de modo que 99% das pessoas a ignoravam mesmo se passassem por perto. Agora ele entendia por que Slowking havia demorado tanto, estava procurando a grama da lua aquática em meio a uma massa de plantas aquáticas comuns. A erva da lua aquática foi colhida inclusive com as raízes intactas. Seu maior valor residia na melhoria da qualidade da água, o que, por sua vez, melhoraria sutilmente a saúde dos Pokémon que ali viviam. Para os seres humanos, beber água enriquecida com essa substância pode promover o aumento da expectativa de vida e prevenir doenças. Em casos de ferimentos graves ou morte iminente, o consumo da erva da lua aquática pode até salvar uma vida. Era essencialmente como o ginseng milenar, um remédio milagroso. A maioria dos tesouros só podia ser usada por Pokémon, mas a grama lunar aquática também era benéfica para humanos. Por isso, era extremamente popular entre a classe alta. No entanto, apesar da grande procura, só foi encontrado na natureza algumas vezes.
Quando alguém o encontrava, geralmente o guardava em vez de vendê-lo devido à sua raridade e eficácia. Julian colocou a erva da lua aquática no armazenamento do seu sistema. Ele planejava levar o objeto para casa para seu avô, John. De toda a família, seu avô, por ser o mais velho, seria o que mais se beneficiaria com ele. Em um lago tão grande, era provável que houvesse mais plantas de capim-lua aquático. Após chamar de volta o Slowking, Julian instruiu o Dragonite a voar ao redor do lago em intervalos de 50 quilômetros, usando um padrão de busca em grade para encontrar mais grama da lua aquática. E de fato, ele logo encontrou outra. Desta vez, Slowking foi mais rápido, localizando a grama da lua aquática em apenas alguns minutos. Continue, disse Julian, entusiasmado. Eles ainda não tinham explorado nem 1/10 do lago e já haviam encontrado 2 plantas de grama da lua aquática. Se vasculhassem o lago inteiro, poderiam encontrar mais de 1 dúzia, ou talvez outros tesouros também. A grama lunar aquática era, na verdade, uma mutação rara de plantas aquáticas comuns, com uma probabilidade de ocorrência de 1 em 1 bilhão. A probabilidade era ligeiramente maior em lagos de alta qualidade. No entanto, a caça ao tesouro não correu totalmente bem. Pouco depois de encontrar a segunda grama da lua aquática, Julian encontrou um Pokémon bloqueando seu caminho. Era um Feraligatr, encarando Julian e rugindo repetidamente para ele. A mensagem era clara, aquele era o território de Feraligatr, e a súbita intrusão de Julian não era bem-vinda. Contudo, a criatura pareceu disposta a deixá-lo ir se ele oferecesse algo em troca. Um Feraligatr pseudo-elite, não é de admirar que ele tivesse a confiança necessária para ficar no caminho de Julian, mesmo tendo Metagross e Dragonite ao seu lado. A maioria dos Pokémon não ousaria se aproximar deles a menos que fossem pelo menos de nível elite, com exceção de Magikarp, que não eram exatamente conhecidos por sua inteligência aguçada. Bem no coração do território de Feraligatr, havia um ponto vermelho, provavelmente outra grama da lua aquática. Julian lançou um olhar para Metagross, e Metagross entendeu imediatamente. Teleportou-se diretamente acima da cabeça de Feraligatr e desferiu um poderoso soco-trovão, nocauteando-o sem piedade. A eletricidade residual do soco chegou a atordoar vários outros Pokémon do tipo água que estavam por perto, deixando-os flutuando na superfície com os olhos revirando. Slowking mergulhou na água e depois de um curto período, emergiu com outra grama da lua aquática. Esta era ainda mais densa que as 2 anteriores. Agora ele tinha 3 plantas de grama da lua aquática, uma para o avô, uma para a família e uma para colocar no lago da sua casa. Era perfeito. Uma única erva da lua aquática poderia purificar 1.200 metros cúbicos de água, o que equivale a quase o tamanho de uma piscina. É claro que quanto menor a área, mais forte o efeito de purificação. Quando Feraligatr acordou atordoado, Julian já havia partido há muito tempo. Rugiu de frustração, mas acabou voltando para casa derrotado. Ao retornar, sentiu que algo estava errado, a sensação de conforto que seu lar normalmente lhe proporcionava havia desaparecido. Agora parecia um lugar comum, muito parecido com o território do Blastoise ali perto, sem nenhum atrativo especial. Se não fosse pelo ambiente inalterado, teria pensado que estava na casa de Blastoise e não na sua própria. Será apenas uma ilusão? Ou será que aquela criatura prateada mexeu com o meu cérebro? Dragonite, tenha cuidado. Estamos entrando no território daquele Gyarados. Como um Pokémon de elite, Gyarados comandava um vasto território, que por acaso também era densamente povoado por Magikarp. Vista de cima, a lagoa parecia vermelha, graças aos inúmeros Magikarp que povoavam suas águas, dando à lagoa inteira uma tonalidade carmesim. Qualquer pessoa com fobia de coisas muito aglomeradas provavelmente desmaiaria ao ver isso. Julian preferia evitar lutar contra aquele Gyarados, se possível. Seu tempo neste reino secreto de alto nível era limitado a apenas 1 mês, e ele não queria desperdiçá-lo em batalhas desnecessárias. Além disso, não havia nada de realmente valioso no território de Gyarados. Os pontos vermelhos eram pequenos e não valiam o esforço. No passado, o território de Gyarados certamente guardava muitos tesouros, mas qualquer treinador capaz que entrasse neste reino secreto o teria vasculhado minuciosamente. Os treinadores sabiam bem que os territórios de Pokémon fortes frequentemente guardavam tesouros. Assim, nesses reinos, quanto mais forte o Pokémon, mais pobre tendia a ser seu território, a maior parte das coisas boas já havia sido tomada pelos treinadores. A menos que um Pokémon fosse forte o suficiente para defender seus tesouros e repelir consistentemente os treinadores invasores, seu território acabaria estéril. Pensando bem, esse Gyarados era bem lamentável. Apesar de ter um nível de força intermediário entre os elites, ele era constantemente importunado pelos treinadores que passavam por ali. Eles não apenas roubam, como também destroem o lugar. Capítulo 172. Elite Gyarados. Submerso, o Gyarados de nível elite olhava alegremente para uma pedra da água de alto nível que acabará de roubar de um Starmie. Com essa, agora possui 4 pedras da água de nível alto e uma pedra da água de nível superior em sua coleção. Sendo um Pokémon de elite, era um pouco indigno se orgulhar tanto de um tesouro tão pequeno, mas quem poderia compreender as dificuldades que ele havia enfrentado? Rugido. Gyarados, que foi chutado por Julian e forçado a evoluir, apenas para ser derrotado por Metagross imediatamente depois, veio correndo de longe. Aquele Magikarp era descendente daquele Gyarados de elite, e deveria ter sido uma feliz coincidência que ele tivesse evoluído. Mas sua evolução careceu de qualquer dignidade, então estava ali agora, à procura de seu velho, para ajudá-la a acertar as contas. Os Gyarados eram extremamente prolíficos e, como um Pokémon de elite, este Gyarados teve inúmeros descendentes. Mesmo com uma vasta família, nunca havia parceiros demais. Somente neste lago, cerca de 1/4 dos milhões de Magikarp eram seus descendentes.
Mesmo sem conhecer pessoalmente o Gyarados que se aproximava, o Gyarados de Elite ainda conseguia sentir a aura familiar da linhagem sanguínea emanando dele. Gyarados, papai, um humano me chutou e o Pokémon dele me nocauteou. Elite Gyarados, droga, mais humanos de novo. O jovem Gyarados observava enquanto seu pai cavava apressadamente um buraco, enterrando nele todas as pedras de água de alta qualidade. Gyarados Elite, é melhor eu esconder meus tesouros rapidamente. Humanos são famosos por roubar qualquer coisa brilhante. Mesmo que eu apanhe de novo, eles não vão conseguir roubar meus tesouros desta vez. O jovem Gyarados olhou incrédulo enquanto seu pai, outrora destemido, escondia apressadamente seus bens mais preciosos. Assim que tudo foi enterrado e protegido com pedras, o Gyarados mais velho deu um movimento satisfeito com seus 2 bigodes. De agora em diante, se você vir humanos, finja que eles não estão lá. O Elite Gyarados aconselhou seu jovem descendente. Ele já havia sofrido o suficiente nas mãos dos humanos e não queria que sua prole tivesse o mesmo destino. Mas por quê? Aquele humano me chutou. Não sobrou nenhuma dignidade para a tribo Gyarados? O jovem Gyarados não conseguia acreditar nas palavras do pai. A imagem orgulhosa e destemida que sempre tivera dele se despedaçou. Bem, para ser sincera, essa imagem destemida vinha principalmente do que sua mãe lhe contava. Filho, você ainda é jovem. Um dia você vai entender. O Elite Gyarados suspirou, como se lembrasse de uma série de eventos infelizes. Sempre que um humano aparecia, seus tesouros desapareciam. No início, ele tentou revidar, mas acabou desmaiando. Quando acordava, seus tesouros haviam sumido. Mais tarde, ele aprendeu a não resistir, mas alguns humanos sem vergonha ainda o espancavam, levando consigo seus tesouros conquistados com tanto esforço todas as vezes. Agora, esse Gyarados havia se tornado um guerreiro tranquilo, abraçando a sabedoria conquistada com muito esforço. Decidiu que era hora de transmitir esse conhecimento à sua descendência. Sabe, pai, eu realmente tinha você em alta conta. Você é um Gyarados de Elite, e mesmo assim tem medo de um humano pseudo-elite. O Gyarados mais jovem ficou profundamente desapontado. Claramente não havia esperança de que seu pai o defendesse. Elite Gyarados, e daí se eu sou um Elite? Espera, você disse que humano é só um pseudo-elite? Gyarados, sim. Tem certeza? Com certeza, definitivamente um pseudo-elite. Rugido. O mero pseudo-elite ousou atacar meu filho? Hoje vou garantir que esse ser humano nunca mais saia deste lago. O rugido do Gyarados de Elite sacudiu o lago, enviando ondas que se espalharam pela superfície. Sua presença intensa fez com que os Pokémon ao redor tremessem. Naquele momento, ele realmente parecia imparável. Pai, a aura daquele humano está bem perto, apontou o jovem Gyarados. Ah, claro, é só um pseudo-elite. Preste atenção, filho. Hoje, seu pai vai se vingar de você. Acima do lago, Julian já estava dentro do território dos Gyarados de Elite. Olhando para a máquina de radiestesia, ele notou 5 pontos vermelhos, um ligeiramente maior que os outros e os demais bem insignificantes. Muito ruim, murmurou para si mesmo. Nesse instante, uma hidrobomba surgiu repentinamente da superfície do lago. Dragonite, ao vê-la, parou imediatamente. Sem cinto de segurança, Julian, sentado na cela voadora, foi arremessado para frente pela parada repentina. Esse momento serviu como um lembrete. Os cintos de segurança são muito importantes. Felizmente, Metagross rapidamente pegou Julian com psíquico, impedindo-o de cair no lago. De volta às costas de Dragonite, Julian franziu a testa enquanto olhava para baixo. Na superfície do lago, uma sombra escura crescia e no instante seguinte, uma cabeça de aparência feroz irrompeu da água, e logo em seguida, outra surgiu ao lado. 2 Gyarados, um deles claramente o de Elite. Quanto ao outro, ao olhar para o segundo Gyarados, Julian inconscientemente lançou um olhar para o seu pé direito. O Gyarados mais jovem percebeu imediatamente esse pequeno movimento, sentindo-se alvo de zombaria. Ele está fazendo isso de propósito. Esse ser humano está absolutamente fazendo isso de propósito. Gyarados, papai, é ele. Ele me chutou com o pé direito. O Gyarados Elite olhou para o Dragonite e o Metagross ao lado de Julian. Ambos são pseudo-elite. Confiante agora, lançou um olhar tranquilizador para sua cria. Humano, entregue todos os seus tesouros e deixe meu filho te dar uma surra, e eu te deixarei ir embora ileso. Depois de dizer isso, Gyarados, que estava deprimido há muitos anos, sentiu seu corpo e mente se sublimarem naquele instante. Durante toda a sua existência, os humanos sempre se apropriaram de seus tesouros. Mas agora finalmente chegou a sua vez de tomar os tesouros de um humano. Você é realmente corajoso, comentou Julian. Essa foi a primeira vez que ele foi roubado por um Pokémon. Olhando para esse Gyarados de Elite, Julian sentiu que ele não parecia nada feroz. Na verdade, parecia alguém que havia sofrido bullying por anos, finalmente encontrando um alvo mais fácil para atormentar. Deve pensar que sou um alvo fácil, algo que possa esmagar como uma fruta macia. Ao perceber que o humano parecia pronto para resistir, o Gyarados de Elite sentiu um arrepio. Isso era perfeito. Se o humano entregasse seus tesouros com muita facilidade, isso não ajudaria a liberar sua frustração reprimida. Elite Gyarados, se você não concordar, vou continuar te batendo até que você concorde. Julian lançou um olhar para Metagross, e este se moveu para encarar o Gyarados. Bang! Nesse instante, a Pokébola que Julian carregava na cintura se abriu repentinamente. Num instante, meu metal apareceu no ar, fazendo uma pose de fisiculturista antes de desaparecer rapidamente. Respingo. Julian observou, exasperado, meu metal mergulhar na água, uma expressão sombria cruzando seu rosto. Será que a inteligência de meu metal havia diminuído após a evolução?
Será que não percebeu que aquilo era um lago? Como um Pokémon do tipo aço, a única coisa que ele podia fazer na água era afundar mais rápido do que um Pokémon do tipo pedra ou terra. À medida que as bolhas começaram a estourar na superfície do lago, a cena ganhou uma animação estranha. Julian cobriu o rosto, tentando esconder seu constrangimento. Os dois guiarados. O que acabou de cair? É enorme. Capítulo 173. O azarado Julian. As Pokébolas tinham dois tipos de estados fechados, fechado padrão e fechado travado. Na posição fechada padrão, o Pokémon dentro da gaiola poderia sair sozinho. Com a gaiola trancada, o Pokémon dentro dela não conseguia sair sozinho. Na maioria das vezes, os treinadores mantinham suas Pokébolas fechadas, de forma que em situações inesperadas, o Pokémon pudesse sair sozinho, evitando que o treinador tivesse o trabalho de abrir a Pokébola manualmente. Todas as Pokébolas de Julian estavam no estado fechado padrão, e foi por isso que Melmetal pôde sair sozinho. Mas será que essa coisa tola não podia ter verificado o ambiente de batalha de dentro da Pokébola antes de sair? Ela afundou direto para o fundo assim que apareceu. Dizem que a evolução muda a personalidade de um Pokémon, mas quem diria que também poderia diminuir seu Ki? Mesmo com as duas guiarados de boca aberta, Julian teve a impressão de que estavam rindo. Slowking, tire o Melmetal daí. É melhor resgatar o Melmetal antes que a luta comece de verdade, não há necessidade de ele se tornar o primeiro Pokémon mítico a se afogar. Isso seria uma grande honra. No momento em que Slowking estava prestes a mergulhar, um punho repentinamente irrompeu da água e atingiu o queixo de Guiarados, arremessando-o para longe. Quando o punho começou a retrair-se para debaixo d'água, Metagross o agarrou e com um puxão firme, ergueu Melmetal do lago. Ao ver seu filhote ser arremessado à sua frente, o Elite Guiarado sentiu uma onda de fúria. Melmetal. Mesmo com Metagross segurando-o no ar, Melmetal não parou. Seu punho, crepitando com eletricidade, avançou em direção ao Guiarados Elite. Guiarados saltou no ar, interceptando o soco-trovão com uma cauda de ferro para bloqueá-lo. Ao ver isso, Slowking lançou um raio de gelo que congelou completamente a superfície do lago ao redor. Guiarados pousou no gelo, lançando um olhar para Slowking, depois para Melmetal, Metagross e Dragonite. Será que eles estão planejando se unir contra mim? Seu espírito de luta, inflamado pela raiva, foi subitamente sufocado. Melmetal também pousou no gelo. Felizmente, o gelo era suficientemente espesso. Caso contrário, com seu peso de 800 kg, teria se rompido imediatamente. Muito bem, agora depende de você, Julian disse, percebendo a vontade de Melmetal de lutar. Essa era sua primeira batalha desde que nasceu e evoluiu, e seu oponente era um Pokémon de nível Elite. Para um Pokémon mítico, ter um oponente de nível Elite como sua primeira batalha certamente foi apropriado. Guiarados, 1 contra 1. Se você perder, eu levo todos os seus tesouros. Se eu perder, te dou isso. Julian retirou uma gema da água. Este item valia mais do que 10 pedras da água de alta qualidade, e se carregado por um período prolongado, poderia aprimorar a essência de um Pokémon do tipo água. Ao ver a gema da água na mão de Julian, a expressão de Guiarados tornou-se instantaneamente deprimida. Ela já teve uma gema da água igual a essa, mas foi roubada por um humano desprezível que não só a espancou como também capturou um dos membros de seu harém, um belo Magikarp branco. O que está acontecendo? Como é que estou sentindo ondas de depressão vindas de um Pokémon? Julian não fazia ideia de que a gema da água havia despertado as dolorosas lembranças de Guiarados. Rugido. Guiarados ergueu subitamente a cabeça. Aquelas lembranças amargas e o ferimento em seu orgulho finalmente inflamaram sua fúria. Ele queria vingança, iria derrotar o Pokémon à sua frente e roubar todos os Pokémon daquele humano. Sua habilidade de intimidação foi ativada, mas além de Slowking parecer um pouco assustado, nem Metagross, Dragonite, nem Melmetal mostraram qualquer sinal de medo. Devido à diferença de nível entre Slowking e Guiarados, era natural que Slowking fosse afetado por intimidação. Julian recolheu o Slowking para dentro da sua Pokébola para evitar que ele se envolvesse na batalha iminente. O Guiarados anterior era de nível 75, um Pokémon Elite de nível intermediário. Melmetal, por outro lado, era de nível 61, no início do estágio Pseudo-Elite, um nível inteiro abaixo. No entanto, como um Pokémon mítico, a força vital de Melmetal era comparável à dos Pokémon de Elite e até mesmo superava a de muitos Pokémon de nível de Elite. Melmetal provocou Guiarados inclinando-se para frente e abaixando a cabeça até sua virilha para observá-lo. Guiarados não toleraria isso. Com o poderoso Hidrobomba, Guiarados liberou uma forte rajada de água. Mesmo estando no gelo, o lago ao redor conferia um aumento de poder natural aos golpes do tipo água. Melmetal não era exatamente um Pokémon veloz. Na verdade, a maioria dos Pokémon do tipo aço eram pesados, parecidos com tanques. Apenas alguns, como Lucario, Escavalier e Bisharp, etc., se enquadram na categoria ágil. Melmetal enfrentou a Hidrobomba com um soco dinâmico. Graças à sua habilidade Punho de Ferro, o poder de seus socos aumentou em 20%, e uma energia branca girou ao redor de seu punho. Bum! Os dois ataques colidiram e Melmetal foi empurrado para trás 3 ou 4 metros. Guiarados então desferiu um ataque de presas de fogo, suas presas flamejando enquanto investia contra Melmetal. Por ser capaz de aprender golpes do tipo fogo, este Guiarados tinha um talento ainda maior do que o esperado. Melmetal bloqueou com o braço, e embora Guiarados fosse do tipo água, seu status de elite significava que até mesmo movimentos do tipo fogo ainda eram potentes. O corpo de Melmetal possuía uma característica única, era fluido composto de metal líquido. Quando as presas de Guiarados cravaram-se em seu braço, Melmetal sofreu danos, mas rapidamente controlou o metal líquido em seu braço.
criando uma abertura na área mordida. Gyarados sentiu como se sua boca estivesse repentinamente vazia e ficou momentaneamente confuso. Nesse instante, um zumbido elétrico crepitante soou perto de sua orelha. Um soco trovejante atingiu Gyarados em cheio no queixo com um estrondo alto, lançando seu corpo para o ar. Mas assim que deixou a superfície do gelo, Gyarados girou no ar, usando o impulso para rodopiar e canalizar um fluxo giratório de água ao longo de sua cauda. Melmetal estava prestes a bloquear com os braços quando a voz de Julian soou. Proteção! O campo de batalha estava sobre gelo, e se Melmetal tentasse bloquear cauda de água com seus braços, o impacto quebraria o gelo abaixo, fazendo-o afundar novamente. O escudo protegeu contra a cauda de água e Gyarados pousou pesadamente de volta no gelo. Nesse instante, um raio branco prateado disparou em sua direção. Canhão de luz. O ataque atingiu o alvo, empurrando Gyarados vários metros para trás. Imediatamente, Melmetal desferiu um soco, seu corpo de metal líquido permitindo um alcance extremo, estendendo o soco dinâmico por uma ampla área de vários metros. Rugido. Gyarados desferiu um hiperraio, repelindo o soco dinâmico. Protejam! Gritou Julian novamente, embora seu tom soasse um pouco incerto. Melmetal tentou usar a proteção mais uma vez, mas desta vez falhou. A sorte de Julian parecia ter acabado. O azarado Rei Julian estava de volta. Capítulo 174. Miseráveis Gyarados. O primeiro uso da proteção tem garantia de sucesso, mas cada uso subsequente tem uma chance menor de sucesso. Cerca de 50% na segunda tentativa e 25% na terceira. Um treinador sortudo pode conseguir 3 proteção consecutivos, enquanto um azarado pode falhar na primeira tentativa. Quer você tenha sorte ou azar, basta usar a proteção para que tudo fique claro. O azarado Rei Julian não acreditava nessa maldição, mas o pobre Melmetal teve que sofrer por ela. Quando a proteção falhou, Melmetal recebeu um hiperraio direto e, estremecendo de dor, voltou-se para Julian com uma expressão de frustração. Como poderia não saber da sorte do seu treinador? Toda vez que Metagross usava Esmaga Meteoro, ele tinha que estar bem na frente do oponente para ter alguma chance de acertar. Caso contrário, a precisão era nula. Concentre-se na batalha, ela está chegando. Julian disse com firmeza, dando uma rápida repreensão a Melmetal. Foi a Melmetal que usou a proteção, e se falhou, como isso poderia ser culpa do Julian? Claramente foi apenas azar da própria Melmetal. Gyarados, aproveitando a oportunidade, disparou uma rajada de escaldada de sua boca aberta, e quanto ao tempo de recuperação do hiperraio, isso mal o afetou. A água fervente fez com que o ar ao seu redor aquecesse visivelmente. Embora a escaldada seja um movimento do tipo água, ele tem uma chance de infligir o status de queimadura no alvo. Canhão de luz. Não fazia sentido tentar a proteção novamente, embora Julian se sentisse um pouco desapontado. Se a segunda tentativa não desse certo, talvez a terceira, milagrosamente, tivesse uma chance melhor, pensou ele. O canhão de luz prateado colidiu com a escaldada e após um momento de luta, o canhão de luz emergiu da água. Ao ver isso, Gyarados imediatamente criou um tornado, usando os ventos poderosos para bloquear o canhão de luz. Esse Gyarados certamente tem uma experiência de batalha impressionante, murmurou Julian. Ele até conhecia esse uso alternativo do ciclone. Claramente, este Gyarados já havia enfrentado muitos treinadores em batalha. Essas derrotas não foram em vão, ele aprendeu com cada uma delas. Cada vez que um treinador o derrotava e tomava seus tesouros, o Gyarados acordava se sentindo ainda mais forte do que antes. O tornado rasgou o chão gelado, lançando para o ar estilhaços afiados de gelo que giravam como lâminas. Dragonite bateu as asas, levando Julian para fora do alcance do ciclone. Melmetal permaneceu imóvel enquanto o ciclone se aproximava, deixando-se ser engolido pelo vórtice. Mesmo com seu peso imenso, o ciclone o ergueu do gelo. Enquanto girava, estilhaços de gelo afiados atingiam continuamente seu corpo metálico, extraindo um líquido prateado a cada impacto. Gyarados sabia que o ciclone sozinho não seria suficiente para derrotar Melmetal. Harg. Dentro do ciclone, Gyarados rugiu, uma energia feroz emanando de seu corpo, sua voz repleta de dor. Com seu rugido, todo o tornado ficou vermelho sangue, repleto de uma energia frenética que estilhaçou o gelo abaixo dele e puxou a água do lago. Após usar o ataque ultraje, Gyarados obteve um aumento de poder ainda maior. Melmetal Giga Impacto. A voz de Julian ecoou diretamente na mente de Melmetal através de seus poderes psíquicos. Uma explosão infinita de luz branca emanou de Melmetal, não como uma evolução, mas como a liberação de toda a sua energia interior. A força de sua energia era tão intensa que chegou a paralisar o tornado por um instante. Harg. Apesar da ira, Gyarados manteve certo controle e dissipou o tornado. Seu corpo foi envolto em uma aura vermelho-sangue enquanto ele também preparava um giga impacto. Um feixe de luz branca desceu do alto, enquanto um feixe vermelho-sangue surgiu de baixo. Como 2 meteoros, eles colidiram no ar. Bum! No instante em que colidiram, uma enorme onda de energia se propagou em todas as direções, e a água abaixo afundou, formando uma cratera com centenas de metros de profundidade. As ondas resultantes se expandiram em cadeia, deixando muitos Pokémon no lago em apuros. Embora tivessem fugido para longe durante a batalha, ainda não era longe o suficiente. O Gyarados mais jovem, que havia sido nocauteado durante a batalha, acabará de acordar e tentava nadar em direção ao pai. Não tinha ido muito longe quando uma onda o atingiu em cheio, nocauteando-o novamente. Coitadinha, desmaiou 3 vezes em um único dia. Até mesmo um Snorlax, observando por perto, teria aplaudido a resiliência. À medida que as luzes ofuscantes se dissipavam, Gyarados e Melmetal começaram a cair do céu. Metagross imediatamente pegou Melmetal com psíquico, enquanto Gyarados ficou à própria sorte.
Com um mergulho, Gyarados atingiu a água, emergindo apenas após alguns segundos, claramente incapaz de continuar lutando. Entretanto, meu metal, embora exausto, ainda mantinha os olhos abertos, demonstrando que havia vencido. Bom trabalho, Julian disse, dando um tapinha na cabeça de meu metal. Derrotar um Gyarados Elite de nível médio sendo um pseudo-elite iniciante. Ele tinha feito jus ao seu status de Pokémon mítico e aos recursos que Julian havia investido nele. Mel. Apesar do cansaço, os olhos de meu metal brilhavam intensamente, entusiasmados pela batalha emocionante que despertara seu espírito guerreiro e desejo de vitória. Este foi apenas o começo. Isso traria muitas outras vitórias ao seu treinador no futuro. Ao sentir a aura ardente de meu metal, Julian sorriu. Slowking, vá desenterrar o tesouro para mim. Julian disse, enviando seu Slowking e entregando-lhe a máquina de radiestesia. Ele havia feito um acordo com Gyarados anteriormente. Se perdesse, todos os seus tesouros lhe pertenceriam. Julian teve a gentileza de não acordá-la para que não testemunhasse o momento em que ele desenterrava seu tesouro. Após 20 minutos, Slowking finalmente emergiu. Julian pensou que encontraria um tesouro repleto de itens, mas tudo o que viu foram algumas pedras da água. Descobriu-se que Gyarados havia enterrado essas pedras da água a dezenas de metros de profundidade, inclusive as lastreando com várias pedras grandes. Slowking teve que se esforçar bastante para desenterrá-las. Até mesmo um Pokémon inteligente como Slowking ficou sem palavras com as travessuras do Gyarados. Gyarados acordou poucos minutos depois de Slowking ter caído. Os Pokémon de nível de Elite certamente possuíam uma resiliência impressionante. Ao ver o punhado de pedras da água nas mãos de Slowking, Gyarados abriu a boca em desânimo, parecendo prestes a chorar. Como um Gyarados que valorizava sua palavra, não teve escolha a não ser desistir, apesar da dor. Por que meus olhos brilham com lágrimas? É porque eu amo muito minhas pedras de água. Aquelas eram todas as suas economias. A empresa esperava que mesmo se fosse derrotada, seu oponente não as encontrasse. Mas agora tudo foi levado de uma só vez. Gyarados, da próxima vez, vou escondê-los em lugares separados. Com Gyarados encarando-o com olhos vermelhos, Julian guardou no bolso as 4 pedras da água de alta qualidade e uma pedra da água de grau superior. Obrigado. Com certeza voltarei a visitar. Ele disse isso com um sorriso antes de montar em Dragonite para uma fuga rápida. Rugido, rugido, rugido. Atrás dele, Julian podia ouvir os rugidos furiosos, tristes e impotentes de Gyarados. Enquanto isso, no lago, o Gyarados mais jovem, que havia sido nocauteado pelas ondas, começou a recuperar a consciência, balançando a cabeça. Mas antes que pudesse recobrar totalmente os sentidos, um punho de prata apareceu bem na sua frente. Bam! Mais uma vez, o pobre Gyarados desmaiou. Metagross, se você não consegue vencer, chama seus pais, você merece. Capítulo 175. Mudança de local para explorar. Após 4 dias intensos de trabalho, Julian finalmente conseguiu explorar completamente o lago que cobria 1/4 do reino secreto. Embora não tenha encontrado o maior tesouro do reino, ele se deparou com vários itens valiosos. Ele encontrou mais 3 plantas de grama da lua aquática e 4 pedras da água de alta qualidade. Pedras da água de alta qualidade também podem purificar água, mas essa água purificada beneficia apenas Pokémon, não humanos. Em contraste, a água purificada pela erva lunar aquática é benéfica tanto para humanos quanto para Pokémon. Além disso, ele encontrou uma concha de cristal, que pode aumentar a defesa especial de um Pokémon. Julian deu a concha para seu Metagross como um petisco. Finalmente, ele encontrou um Orvalho da Alma, o que o surpreendeu. O Orvalho da Alma é um item raro, mas apenas um tipo de Pokémon pode usá-lo, Latios e Latias. Ao equiparem este item, o poder de seus golpes psíquicos e de dragão aumenta em 20%, o que é bastante significativo. Latios e Latias já foram descobertos por humanos e não são seres únicos. Eles foram avistados em diversos países. Há 3 anos, ambos os Pokémon apareceram na cidade portuária de Dracoria e acalmaram uma onda gigante que acontecia uma vez a cada 50 anos. Existem estátuas deles no porto como forma de homenagem. Latios e Latias ajudaram diversas cidades costeiras a evitar desastres, e por isso são considerados guardiões em alguns lugares. O Porto Marítimo em Dracoria é uma dessas cidades. Outro exemplo é a famosa cidade turística de Vivis, em Vidalia. Se não fosse por Latios e Latias, a cidade teria sido destruída pelas ondas gigantes da batalha entre Kyogre e Groudon, um século atrás. Durante o Festival dos Guardiões anual de Vivis, Latios e Latias sempre marcam presença, atraindo inúmeras pessoas que vão até lá apenas para vislumbrar esses Pokémon lendários. Julian olhou para o Orvalho da Alma, sentindo-se um pouco frustrado. Aquele item ocupava 1/4 do espaço de sua máquina de radiestesia. Embora fosse raro, não lhe era exatamente útil, a menos que de alguma forma conseguisse capturar Latios ou Latias. Mas as chances disso acontecer eram extremamente baixas. Sejam Pokémon lendários, Pokémon míticos ou outras aves lendárias como Articuno, Moltres e Zapdos. Se eles não estiverem dispostos a segui-lo, qualquer tentativa de capturá-los à força fará com que o poder de sua aura quebre a Pokébola por dentro. Em vez de forçá-los a se submeter, o que realmente importa é conquistá-los através do charme pessoal. Ou você poderia criar um desde jovem como meu metal, isso sim seria o ideal. Vamos para a Floresta Sombria, disse Julian. Com o lago completamente explorado, não havia motivo para demorar. Ele tinha 1 mês para explorar esse reino avançado, e 7 dias já haviam se passado. Até então, tudo tinha corrido bem, exceto pelo encontro com o Gyarados de Elite no caminho e alguns outros Pokémon que tentaram interferir, tentando defender seus tesouros.
mas Metagross e Dragonite rapidamente lhes deram uma lição. A Floresta Sombria não ficava na superfície, em vez disso, situava-se em uma vasta caverna subterrânea. Embora tecnicamente fosse uma caverna, abrangia 8.277 km², aproximadamente o tamanho de uma pequena cidade. Essa área também era a parte mais perigosa do Reino Secreto, lar de muitos Pokémon do tipo fantasma. Outros Pokémon que gostavam de ataques sombrios também residiam lá, mas os do tipo fantasma eram de longe a maioria. Dos 18 tipos de Pokémon, os do tipo fantasma estão facilmente entre os mais perigosos. Eles podem aparecer e desaparecer num piscar de olhos. Se você tiver apenas um Pikachu ao seu lado para proteção, poderá se encontrar em sérios apuros com um Pokémon do tipo fantasma planejando um ataque surpresa. Em áreas com muitos Pokémon do tipo fantasma, é melhor ter um Pokémon do tipo psíquico ou outro Pokémon do tipo fantasma com você para proteção. Esses dois tipos possuem as maiores capacidades de detecção. A Floresta Sombria era o lar de dois Pokémon de nível Elite, um Gengar e um Trevenant. Após 3 horas de viagem, Julian chegou à entrada da caverna da Floresta Sombria. Só de estar parado na entrada, ele já podia sentir uma aura gélida emanando dela. Estou aqui, pequeno fantasma. Ele murmurou algo, conduzindo Metagross e Dragonite para dentro. Por se tratar de uma caverna subterrânea, não havia luz natural. No entanto, um tênue brilho verde emanava das pedras e das árvores, fornecendo iluminação suficiente para distinguir o ambiente ao redor. Assim que entraram, um frio arrepiante o invadiu, causando-lhe arrepios. Era realmente como entrar na toca de um fantasma. Julian libertou Lucario para ficar alerta. Sua habilidade de detectar aura permitiria identificar qualquer Pokémon do tipo fantasma à espreita, pronto para um ataque surpresa. O próprio Julian possuía habilidades de aura, mas a resistência de Lucario com aura definitivamente superava a dele. Então, ele trouxe Melmetal também. Com Metagross, Dragonite e Melmetal, 3 Pokémon pseudo-elite de guarda, e o radar de aura de Lucario, Julian se sentia completamente seguro. Se não fosse pelo tamanho do Cetelix, que o tornaria incômodo em espaços apertados, ele também o teria trazido. Agora totalmente equipado para sua segurança, ele pegou uma lanterna potente de sua mochila. Um poderoso feixe de luz cortou a escuridão, iluminando os arredores como um sol em miniatura neste submundo sombrio. Isso é muito melhor, ele disse, relaxando enquanto sua visão se tornava tão clara quanto a luz do dia. A diferença era como da água para o vinho. No entanto, olá! Julian cumprimentou, sua expressão endurecendo ligeiramente enquanto olhava para as dezenas de Pokémon do tipo fantasma reunidos no feixe de luz da lanterna. Essa lanterna realmente facilitou a visão, mas em um lugar tão escuro quanto este, usar um feixe de luz forte era como dizer a todos os Pokémon por perto: tem alguém aqui. Os Pokémon do tipo fantasma eram conhecidos por serem capazes de aumentar seu poder alimentando-se da força vital, ou até mesmo das almas, de outros, o que era um dos principais motivos pelos quais muitos treinadores desconfiavam desses Pokémon. Entre as dezenas de Pokémon à sua frente, Julia notou 2 que se assemelhavam a pequenas velas, cada um com uma chama roxa tremeluzindo no topo da cabeça. Litwick, esses Pokémon podiam absorver a força vital tanto de humanos quanto de outros Pokémon. Aquela chama sinistra? Na verdade, ela queimava usando a energia extraída deles. Normalmente a chama permanecia apagada, mas assim que começava a absorver energia vital, ardia intensamente. Quanto mais jovem fosse a força vital absorvida, mais forte e ameaçadora seria a chama. Treinadores que capturavam Pokémon como Litwick frequentemente se tornavam as primeiras vítimas, a menos que fossem habilidosos o suficiente para ensinar o Pokémon a controlar seus poderes de drenagem de energia. Capítulo 176. O Tesouro Supremo do Reino? Mesmo sendo um Pokémon do tipo fantasma, a maioria não se atreve a chegar muito perto de Litwick. Sua habilidade de absorver almas e força vital pode afetar outros Pokémon do tipo fantasma também. Julian se sentia um pouco nervoso agora. Há poucos instantes, ele pensava estar perfeitamente seguro, mas parecia que havia subestimado a situação. Mesmo um Pokémon de nível Elite sofreria uma drenagem gradual de sua alma e força vital ao se aproximar de um Litwick de nível avançado. O processo é tão lento que é quase imperceptível, mas Litwick poderia drenar silenciosamente a energia de seu oponente até deixá-lo sem vida. Essa drenagem é quase impossível de detectar, e a vítima não sentiria nenhuma dor. Entre todos os Pokémon do tipo fantasma, Litwick está entre os 3 mais perigosos, e eles são relativamente raros. Além dessas características, sua força é inegável. Sua evolução final, Chandelure, é um poderoso Pokémon do tipo fantasma, que segundo rumores, possui a habilidade de se comunicar com o mundo espiritual. No entanto, para controlar um deles com segurança e sem reações adversas, a força do próprio treinador deve ser formidável. Afinal, almas humanas e força vital são altamente nutritivas para Litwick. As chamas no topo dessas 2 fogueiras Litwick tremeluziam. Se você continuasse olhando para o fogo, seria sugado para dentro sem perceber, acabando por perder a vida. Pelo menos não seria um fim doloroso. Julian havia desligado sua lanterna. Naquela floresta sombria, ela era como um farol, alertando constantemente os Pokémon do tipo fantasma ao redor sobre a presença de um humano e uma alma deliciosa por perto. Metagross, Dragonite, deem conta deles. Com dezenas de olhos fantasmagóricos fixos nele como se fosse uma refeição. Julian sentiu um arrepio e manteve Lucario por perto para protegê-lo de quaisquer ataques surpresa. O que você está olhando, Gengar? Julian pensou, percebendo o olhar travesso do Pokémon. Os fantasmas errantes não eram páreo para Metagross e Dragonite.
Os dois Pokémon os derrotaram rapidamente, embora os movimentos evasivos dos Pokémon do tipo fantasma os tornassem oponentes complicados. Alguns sequer possuíam corpos físicos, o que os tornava imunes a ataques físicos. Julian sentiu a temperatura ao redor cair rapidamente, e uma aura repleta de malícia emanou de sua esquerda. Lucario, seu guarda-costas, desferiu um soco de fogo no espaço vazio ao lado de Julian. Com um baque, um Gengar apareceu, absorvendo o impacto do soco de fogo com o rosto. Após lidar com dezenas de Pokémon do tipo fantasma, incluindo os dois Litwick, Julian rapidamente passou para seus outros Pokémon. Eles seguiram para o leste guiados por sua máquina de radiestesia, onde um grande ponto vermelho apareceu no visor, sugerindo que o tesouro poderia ser bastante valioso. Embora a Floresta Sombria esteja localizada no subsolo, ela ainda possui uma vasta extensão de árvores. Mas ao contrário daquelas na superfície, essas árvores não têm folhas, apenas galhos nus, e uma suave luz verde emanava dos galhos. Dizem que esse brilho provém da essência de Pokémon do tipo fantasma que pereceram na Floresta Sombria. Esse tipo de madeira seria perfeito para fazer contas. Julian refletiu enquanto quebrava um galho. O interior do galho era de um amarelo escuro, com um toque de dourado, o material perfeito para fazer miçangas. Na verdade, as contas feitas com as árvores da Floresta Sombria eram vendidas no mercado a preços altíssimos, acessíveis apenas a poucos privilegiados. Nas proximidades, um Trevenant havia se camuflado como uma grande árvore, à espreita de uma presa desavisada, apenas para ser nocauteado pelo soco-bala de Metagross. Julian caminhou até lá e deu um chute, fazendo o Trevenant voar pelos ares devido à sua impressionante força. Nem sequer consegue desempenhar o seu papel direito, murmurou ele. Todas as árvores aqui estavam despidas, mas esta se esqueceu de se camuflar e acrescentou um pouco de verde à sua copa. Que tipo de madeira morta você está tentando arrancar aqui? E o local onde o Trevenant estivera coincidia com o ponto vermelho marcado em sua máquina de radiestesia. Poucos minutos depois, Metagross voou de volta, segurando uma conta do tamanho de uma bolinha de gude. Um orbe das sombras, nada mal. Julian comentou ao pegar o orbe. O orbe das sombras podia ser equipado para aprimorar golpes do tipo fantasma, especialmente aumentando o poder do soco sombrio em 30%. Também pode ser moído até virar pó e combinado com outros ingredientes para criar poções que fortalecem o potencial de um Pokémon do tipo fantasma. É claro que se você fosse rico o suficiente, poderia até usá-lo como acessório. Tinha um efeito refrescante natural perfeito para o verão, como carregar um ar-condicionado portátil por aí. Muito bem, vamos para o próximo uau. As palavras de Julian foram interrompidas quando sua máquina de radiestesia exibiu repentinamente um ponto vermelho que cobria quase um terço da tela. Para contextualizar, mesmo o Cristal de Fogo, o tesouro supremo do reino que ele encontrara no reino secreto de nível intermediário, ocupava apenas um quarto da tela. O tamanho desse novo ponto sugeria algo ainda mais valioso do que o Cristal de Fogo. Estranho. Julian lembrou-se de ter verificado a máquina de radiestesia mais cedo, e aquele ponto vermelho não estava lá. Era como se o tesouro tivesse surgido do nada. Mas sumiu. Assim que ele se preparava para partir, o grande ponto vermelho desapareceu. Metagross observou as reações surpresas de seu treinador, suspirando levemente. Quando ele conseguiria manter a calma diante de qualquer situação, como Metagross conseguia? Dragonite, siga por aqui. Julian não perdeu tempo e montou em Dragonite. Metagross, pare de enrolar e siga-me. Assim que Metagross saiu do transe, Julian e Dragonite já tinham decolado. Nas costas de Dragonite, Julian ostentava um olhar contemplativo. O súbito aparecimento e desaparecimento do ponto vermelho não podiam significar que sua máquina de radiestesia estivesse com defeito. Muito provavelmente, o tesouro já havia sido reivindicado por um Pokémon. Assim, esse ponto vermelho se moveria junto com o Pokémon que o carregasse. Para algo que ocupa um terço da tela da máquina de radiestesia, mesmo que não seja o tesouro supremo deste reino secreto de nível avançado, deve ser um tesouro extraordinário de algum tipo. Como apareceu na Floresta Sombria, era muito provável que fosse um tesouro do tipo fantasma. Felizmente, Julian havia memorizado a direção antes que desaparecesse. Alguns minutos após o início do voo de Dragonite, ele notou o ponto vermelho reaparecer em sua máquina de radiestesia, confirmando que o tesouro estava de fato se movendo, embora não muito rapidamente. Na velocidade do Dragonite, eles conseguiriam alcançá-lo em poucos minutos. Parou. A expressão de Julian mudou ligeiramente quando ele percebeu que o ponto vermelho havia parado no território do Gengar de nível Elite. Será que o tesouro está mesmo com aquele Gengar de nível Elite? Quanto mais ele pensava nisso, mais provável lhe parecia. De fato, aquele Gyarados era extremamente pobre, basta ver o contraste. Aquele Gyarados mal tinha algo melhor do que uma pedra da água de primeira qualidade. Mas aqui está um Gengar, potencialmente portando algo tão valioso quanto o tesouro supremo de um reino. Como pode haver uma diferença tão grande entre dois Pokémon de nível Elite? Julian não se deteve no motivo pelo qual o tesouro não havia sido arrebatado por outros treinadores que exploraram a floresta anteriormente. Havia vários motivos possíveis. Gengar era do tipo fantasma, e se realmente quisesse se esconder, apenas um treinador habilidoso teria alguma chance de encontrá-lo. Ou talvez Gengar tivesse adquirido o tesouro recentemente, e Julian simplesmente o encontrou no momento perfeito. Capítulo 177, Gastly. Ao chegar ao local marcado pelo ponto vermelho, Julian olhou para sua máquina de radiestesia e, em seguida, examinou a área. Sua expressão geralmente calma tornando-se um pouco perplexa. O que estava acontecendo? A máquina de radiestesia indicou que o tesouro estava a apenas 10 centímetros de distância e pairando no ar, o que significava que supostamente estava bem na frente dele. Mas, ele olhou para o espaço vazio à sua frente e depois voltou a olhar para a máquina de radiestesia. O enorme ponto vermelho não se mexeu.
Julian sacudiu a máquina de radiestesia e até deu algumas batidinhas nela. Isto está avariado? Murmurou ele. Sistema, não está quebrado. Você está aparecendo de novo. Ele resmungou, revirando os olhos. O sistema raramente falava, apenas emitia missões. Ele só parecia aparecer quando ele reclamava dele. Julian confiava no sistema. Se a máquina de radiestesia não estivesse quebrada, então o tesouro devia estar mesmo bem na sua frente. Mas por que ele não conseguia vê-lo? Um Jengar pode ficar invisível. Dado que o tesouro estava se movendo, Julian suspeitou que pudesse estar sendo carregado por um Pokémon. Agora, estando parado no local sem ver nada a apenas 10 centímetros de distância, o cenário mais provável era que um Pokémon invisível, provavelmente um Jengar, estivesse carregando o tesouro, tornando-o invisível também. No entanto, olhando para Lucario e Metagross ao seu lado, que balançavam a cabeça negativamente, Julian descartou sua especulação. Mesmo que um Pokémon pudesse ficar invisível, não conseguiria esconder sua aura. Lucario não havia detectado nenhuma aura na área, e Metagross havia escaneado várias vezes com seus poderes psíquicos, sem encontrar nada. Julian acenou com a mão em direção a um ponto a 10 centímetros de distância. Sua mão atravessou o espaço, não havia nada ali. Ele ficou verdadeiramente perplexo. Mexeu-se de novo. O ponto vermelho em sua máquina de radiestesia se moveu mais uma vez, só que desta vez não estava se afastando, mas se aproximando. Agora a apenas cerca de 1 centímetro de seu rosto. Julian instintivamente deu um passo para trás, com o rosto escurecendo. Que diabos? Claro, eu sei que sou bonito, mas se essa coisa pensa que pode se aproveitar de mim, veja se eu não a mato. Saiam logo. Ele gritou, golpeando o ar à sua frente, canalizando um pouco de aura para a mão em sua frustração. Então, estalo. Para sua surpresa, ele realmente atingiu algo sólido, e de repente uma figura branca materializou-se diante dele. Julian sobressaltou-se com o aparecimento repentino, e Lucario imediatamente se colocou protetoramente à sua frente. Metagross e Dragonite assumiram posições laterais, encarando a figura branca. Gastly, o culpado agora visível, olhou para eles com pena. Não tinha mais intenções, estava simplesmente curioso para saber por que aquele humano conseguirá detectá-lo, e agora levará um tapa. Seus 3 Pokémon o encaravam ferozmente, e ele estava à beira das lágrimas. Um Gastly branco? A boca de Julian se abriu ligeiramente enquanto ele encarava o Pokémon de aparência estranha, e depois voltou a olhar para sua máquina de radiestesia. O ponto vermelho estava de fato marcando Gastly. Então, uma ideia lhe ocorreu. Julian ativou seus olhos investigadores para inspecionar o Gastly. Pokémon Gastly Fantasma Veneno. Nível 22. Potencial, roxo. Habilidade, levitar. Item segurado, nenhum. Sexo, masculino. Um Gastly de nível roxo, com todas as qualificações para ser um futuro campeão, e era branco. Então a culpa era sua o tempo todo. Julian finalmente entendeu. O ponto vermelho que ocupava 1/3 da tela da máquina de radiestesia não estava marcando um tesouro, estava marcando este Gastly. Pela primeira vez, Julian percebeu que sua máquina de radiestesia também conseguia detectar Pokémon de alta qualidade. Ele já havia encontrado Pokémon de nível ciano em outros reinos secretos, mas a máquina de radiestesia não os havia registrado. Agora tudo parecia claro. O dispositivo não os ignorava. Em vez disso, os Pokémon de nível ciano simplesmente não atendiam aos seus padrões. Máquina de radiestesia. Meus padrões são bem altos quando se trata de seres vivos, muito obrigado. Parecia provável que apenas Pokémon de nível azul ou roxo fossem dignos de aparecer em seu radar. Agora você é minha. Julian disse, olhando para o Gastly branco com uma expressão intensa e possessiva. Esse cara era absolutamente o tesouro supremo deste reino secreto avançado. Se não oficialmente, certamente estava no mesmo nível que um. Gastly, ao sentir o olhar intenso de Julian, sentiu um arrepio de medo. Definitivamente havia algo errado com aquele humano, e ele precisava fugir. Embora Julian não conseguisse detectar a aura de Gastly antes, assim que Gastly se revelou, ele pôde sentir sua presença claramente. Percebendo algo incomum em sua aura, Julian imediatamente gritou. Metagross, cara assustadora. No momento em que Gastly estava prestes a voltar à invisibilidade, um rosto enorme e intimidador apareceu diante dele. Mesmo sendo um Pokémon do tipo fantasma, Gastly levou um susto tão grande que se esqueceu de se esconder. A invisibilidade passiva da qual dependia foi instantaneamente interrompida. Use a confusão. Metagross, sabendo que estava prestes a ganhar um novo companheiro, aplicou a quantidade exata de força com confusão, o suficiente para nocautear Gastly sem causar danos. Julian lançou uma Pokébola. Após algumas sacudidas, o Gastly branco foi capturado sem qualquer resistência. Usando poderes psíquicos, ele ergueu a Pokébola à sua frente, sorrindo. Estava naquele reino havia menos de 10 dias e já havia capturado um Pokémon de nível roxo. Esses Pokémon eram praticamente desconhecidos em reinos secretos de nível avançado. Eles geralmente apareciam apenas nos reinos de nível mais alto. Afinal, os reinos secretos de nível avançado tinham como limite máximo Pokémon de nível Elite, que correspondiam ao potencial de nível ciano. Já é raro encontrar um Pokémon de nível azul, então como seria possível encontrar um de nível roxo? Este Gastly foi praticamente um milagre, 1 em 1 bilhão, um exemplo de um potencial salto de qualidade, e para completar, era brilhante. Julian libertou Gastly de sua Pokébola. O Gastly recém-capturado apareceu com uma expressão um tanto abatida. Ele compreendeu que havia sido capturado por aquele humano e, portanto, mesmo sem estar muito contente, não tentou fugir. É claro que se tivesse tentado, Julian não teria simplesmente deixado passar. Deixar um Pokémon de nível roxo escapar? Nem pensar, ele não era tão tolo. Tome isto. Julian disse, oferecendo a Gastly um orbe tóxico que havia obtido anteriormente. Gastly levou um susto mais uma vez.
Aquele humano estava lhe oferecendo algo valioso desde o início. Não tinha certeza exatamente do que era aquele orbe estranho e sinistro, mas sentia uma atração profunda e instintiva em direção a ele. Bem, como poderia recusar? Timidamente, Gastly pegou o orbe tóxico, dando-lhe uma pequena lambida. Seu rosto se iluminou de felicidade. Aqui, tome também alguns cubos de energia. Julian disse, oferecendo cubos de energia do tipo fantasma de alta qualidade. A mente de Gastly lhe dizia para recusar, mas seu corpo já estava estendendo a mão e pegando um cubo. Assim que o cubo tocou sua língua, os olhos de Gastly brilharam. Gastly, um fantasma nunca se submete, a menos que haja comida e abrigo grátis. Capítulo 178. A invisibilidade absoluta de Gastly. Em apenas alguns minutos de banquete e recebimento de presentes, Gastly ficou completamente conquistado. Com um treinador tão generoso, é claro que ele queria ficar por perto. Se o sistema pudesse mostrar números, Gastly provavelmente teria a amizade mais 10 mais 15 mais 37, flutuando acima de sua cabeça neste momento. Julian, no entanto, manteve uma certa distância. Como Gastly é composto por 95% de gás, chegar muito perto poderia causar intoxicação gasosa. Os 5% restantes, segundo rumores, podem até ser compostos por almas de pessoas envenenadas pelo gás. Como Gastly era um Pokémon do tipo gás, um vento forte o suficiente poderia levá-lo embora. Gastly, use invisibilidade, disse Julian de repente. Gastly hesitou sem entender porque Julian queria que ele ficasse invisível, mas obedeceu mesmo assim. Julian não estava preocupado. Era perfeitamente normal que um Pokémon recém-capturado, ainda não acostumado a seguir comandos, hesitasse. Quando Gastly ficou invisível, Julian percebeu que sua aura havia desaparecido completamente. Ele olhou para Metagross, que balançou a cabeça negativamente, assim como antes, Gastly era completamente indetectável em seu estado invisível. Agora que Gastly havia sido capturado, nem mesmo a máquina de radiestesia conseguia detectá-lo. Se ele não soubesse que Gastly estava bem na sua frente, Julian teria pensado que ele tinha ido embora completamente. Muito bem, pare de ser invisível, disse Julian. No instante seguinte, Gastly reapareceu, fazendo uma careta engraçada, na esperança de assustar Julian, mas a expressão de Julian não mudou. Por dentro, porém, ele quase perdeu a compostura. Julian, essa foi por pouco. Respirando fundo, Julian perguntou, Gastly, sua invisibilidade é um pouco diferente da de outros Gastlys? Gastly olhou para ele, intrigado com a pergunta. O que ele quis dizer? A invisibilidade de todos os Gastlys funcionava da mesma maneira? Não funcionava? Para Pokémon do tipo fantasma como Gastly, Alter e Gengar, a invisibilidade era uma habilidade passiva, compartilhada por muitos outros Pokémon do tipo fantasma também. Isso fez com que os Pokémon do tipo fantasma fossem uma escolha comum para assassinos em todo o mundo. Mas a invisibilidade tinha suas limitações. Existem muitos métodos que podem revelar um Pokémon escondido. A aura de Lucario, o poder psíquico de Metagross e o olfato de Gravlit, entre outros. Contudo, a invisibilidade deste Gastly era diferente, nem aura nem poder psíquico conseguiam detectá-lo. Julian supôs que nem mesmo o rastreamento por cheiro de Gravlit funcionaria nele. Ao olhar para aquele Gastly branco e brilhante, Julian pensou, talvez essa seja uma característica única por ser brilhante. Os Pokémon brilhantes eram frequentemente rejeitados por sua própria espécie devido à sua coloração diferente, mas geralmente possuíam talentos que superavam os de outros de sua espécie. Veja o Metagross do Julian, por exemplo, seus atributos defensivos eram o dobro dos de um Metagross normal. Essa era a vantagem de ser um Pokémon brilhante. A característica única deste Gastly branco e brilhante parecia ser a invisibilidade absoluta. Julian criou o termo invisibilidade absoluta na hora, combinava perfeitamente com a habilidade de Gastly. Uma vez invisível, a menos que alguém soubesse da presença de um Gastly, mesmo que um Pokémon psíquico ou um Lucario estivesse por perto, não seria possível detectá-lo. Um Gastly com invisibilidade absoluta e potencial de nível roxo, esse filho da mãe era um assassino nato. Pode atacar pelas costas e levar seu coração, pulmões ou rins antes mesmo de você perceber o que está acontecendo. Ao pensar nisso, Julian sentiu um alívio repentino. Se esse Gastly tivesse tido alguma intenção maliciosa antes, poderia tê-lo atacado facilmente, transformado seu cérebro em sobremesa, e ele nem teria percebido. Graças a essa invisibilidade absoluta, Gastly sobreviveu tão bem na Floresta Sombria sem ser intimidado por outros Pokémon ou capturado por humanos. Os Pokémon brilhantes selvagens eram frequentemente expulsos de seus grupos, o que aumentava muito suas chances de morte. Pouquíssimos sobreviviam sozinhos. Embora este Gastly parecesse viver bem, certamente havia passado por muitas dificuldades. A partir de agora, somos parceiros, disse Julian, com um sorriso, ao pensar nisso. Gastly piscou surpreso. Os Pokémon eram sensíveis às emoções, especialmente os do tipo fantasma. Sentindo a sinceridade nas palavras de Julian, Gastly lembrou-se de sua própria vida solitária. Rejeitado por sua espécie e dependendo de sua invisibilidade para sobreviver um dia perigoso após o outro. Ter um parceiro era algo com que sempre sonhara, e agora? Gastly fez uma careta brincalhona, e dessa vez Julian reagiu com uma expressão assustada. Rindo, Gastly flutuou até ele e lhe deu uma lambida. Julian pensou que fosse apenas uma lambida amigável, mas um instante depois, uma onda de paralisia o dominou. Maldito, acabou sendo lambida. O golpe lambida tinha apenas cerca de 20% de chance de causar paralisia, mas para alguém com a sorte de Julian, era praticamente garantido. Com as mãos trêmulas, ele conseguiu recuperar uma Cherry Berry de seu espaço no sistema, forçando-a para baixo para finalmente se livrar da paralisia.
Ao ver Julian tão envergonhado, Gastly riu ainda mais, com lágrimas nos olhos de tanto rir. Julian, que decepção esse físico de mega da cidade de Palette, ele nem resiste a uma pequena paralisia. Que físico ridículo! Após capturar um Pokémon tão excelente, Julian não poderia estar mais feliz. Essa viagem ao reino secreto de nível avançado definitivamente valeu a pena. Ele não recolheu Gastly para sua Pokébola, deixando-o flutuar ao seu lado para que pudessem começar a construir confiança. A Floresta Sombria mal começara a revelar seus segredos. Não havia como essa exploração terminar tão cedo. A máquina de radiestesia mostrou vários pontos vermelhos à frente, e ter Gastly, que conhecia a floresta como a palma da mão, era como ter o melhor guia por perto. Alguns tesouros eram guardados por Pokémon, mas em vez de usar a invisibilidade absoluta de Gastly para roubá-los, Julia enviou Gravlit e Lyron para continuarem a subir de nível. É claro que Gastly também se juntou à equipe de evolução. Atualmente Gastly estava no nível 22. Ele evoluiria para Alter no nível 25 e posteriormente, com uma troca ou um cordão de ligação, Alter poderia evoluir para o versátil e poderoso Gengar. Essa trajetória evolutiva não tinha restrições de nível. Julian também encontrou uma pedra do crepúsculo de altíssima qualidade, uma das pedras de evolução mais raras, e ainda por cima de qualidade excepcional. Sem hesitar, ele jogou para Gastly. A energia contida na Pedra do Crepúsculo podia ser absorvida por Gastly para aumentar sua afinidade com o tipo fantasma, assim como a orbe tóxica fortalecia sua afinidade com o tipo veneno. Em partidas oficiais, um Pokémon só podia carregar um item, mas fora das partidas, Gastly podia carregar 100 itens se quisesse, sem limite para os benefícios. Após passar cerca de 3 dias na Floresta Sombria, Julian finalmente decidiu partir. O ambiente escuro e sombrio era pouco propício para humanos, e muito menos para Pokémon como Metagross ou Dragonite. Apenas Pokémon que amavam a escuridão prosperavam ali. Se continuasse por mais tempo, Julian temia que acabasse desenvolvendo um caso de depressão. Capítulo 179. Dia de lazer. Na área campestre do Reino Secreto, ao cair da noite, Julian estava deitado na grama. Uma brisa suave soprava sobre o campo. Alguns Op-Pip flutuavam graciosamente pelo céu, levados pelo vento. O cheiro de grama fresca, misturado com um leve odor de gás vindo do Gastly ali perto, deixou Julian um pouco tonto. Cetelix estava de pé, com a boca bem aberta virada para noroeste. Aparentemente, Julian lhe dissera que isso poderia ajudá-lo a se sentir mais satisfeito. Slowking estava de pé na cabeça de Cetelix, com os braços cruzados, exalando uma aura régia. Seu olhar sábio não ponderava sobre os mistérios do universo, mas sim sobre o que deveria cozinhar para Julian esta noite. Sim, um pouco da culinária Waiyan seria ótimo. Gravlit corria alegremente pela pradaria, pastoreando um grupo de Mareep como um verdadeiro cão-pastor. Lucario estava levantando pesos Lyron, que estava dormindo profundamente e não queria acordar. Estava a desfrutar do suave movimento de sobe e desce. Metal, imitando a postura de Slowking, achou que aquilo parecia bem legal e estava fazendo o possível para parecer mais digno. Gastly flutuava para dentro e para fora dos espaços em forma de nós dentro de Metal, enquanto a brisa levava embora parte de seu gás. O rechonchudo Dragonite estava colhendo as poucas flores espalhadas pela pradaria, cheirando-as e pensando em fazer uma coroa de flores para o chefe Metagross. Com certeza, Metagross ficaria satisfeito. Enquanto isso, Metagross, o estimado chefe de Dragonite, estava deitado ao lado de Julian, semi-cerrando os olhos enquanto também inalava o gás levemente intoxicante. Muitos Pokémon do tipo grama habitavam essa pradaria, a maioria deles dóceis por natureza. Como Julian não os havia perturbado, eles também o deixaram em paz. Alguns Sunker travessos chegaram a usar o corpo de Cetelix como um escorregador, deslizando da cabeça dele e flutuando de volta para cima, só para deslizar para baixo novamente. Já haviam se passado quase 20 dias desde que ele entrará no Reino Secreto, e Julian aproveitou o agradável ambiente da pradaria para deixar todos os seus Pokémon saírem e relaxarem. Com uma folha de capim-rabo de raposa na boca, ele suspirou aliviado quando Gastly finalmente se afastou, levando consigo o gás inebriante. Então, uma rajada repentina surgiu. Os olhos de Cetelix brilharam, pressentindo que poderia comer ainda mais, e ele abriu a boca um pouco mais. Um Op-Pip foi desviado de sua rota pelo vento mais forte, caindo do céu e mirando diretamente no rosto de Julian. Em pânico, o Op-Pip em queda livre piou como se implorasse ao humano de aparência amigável lá embaixo que o pegasse. Ao ver isso, Julian levantou-se rapidamente, fixando o olhar em Op-Pip que caía, e saltou ao seu encontro. O rosto de Op-Pip iluminou-se de alegria, preparando-se para aterrissar em segurança em seus braços. Mas Julian girou no ar e chutou, lançando Op-Pip como uma bola, direto no centro do corpo de Metal. Meta. Julian pousou com estilo, e seu leal Metagross foi o primeiro a aplaudir em sinal de aprovação. Com um chute desses, até a Seleção Nacional de Futebol pensaria que isso é ficção científica. Metal sentiu algo preso em seu estômago. Ele enfiou a mão, puxou o Op-Pip tonto e o arremessou rapidamente para longe, atingindo acidentalmente outros Op-Pip que flutuavam no ar. Op-Pip, esses bastardos, humanos ou Pokémon, são todos cachorros. Gravlit, bem, eu sou um cachorro. Naquela noite, uma fogueira crepitava enquanto Julian saboreava os pratos Waiyan que Slowking havia preparado para ele, 3 pratos e uma sopa. Para alguém como Julian, terminar tudo não foi nenhum desafio. Os Pokémon estavam mastigando Pokéblocks e outras guloseimas. Cetelix percebeu que seu apetite havia aumentado. Mesmo depois de comer todo aquele vento, ainda não estava satisfeito, então foi buscar mais alguns Pokéblocks. Metagross, com uma coroa de flores na cabeça, jantava em silêncio. Dragonite parecia satisfeito com a coroa que havia feito, chegando a criar uma tiara de grama para Julian, que prontamente a colocou na cabeça de Metal. Julian, esta coroa verde combina perfeitamente com Metal.
Gastly, com um sorriso feliz no rosto, devorou seus Pokéblocks, saboreando cada pedacinho delicioso. Ele também tinha um grupo de novos amigos por perto, algo que nunca havia experimentado antes, uma refeição em companhia. Nesse reino secreto, imaculado e livre de poluição, o céu noturno estava repleto de estrelas e uma lua brilhante, muito mais vívida do que no mundo exterior. Julian encostou-se em Melmetal, cujo corpo de metal líquido proporcionava um descanso surpreendentemente confortável. De vez em quando, Julian apontava para as estrelas com o dedo. Melmetal olhou para ele, curioso. Veja, se você conectar essas estrelas, não parece uma pessoa? Julian continuou traçando padrões com o dedo. Mel. Após um momento de contemplação, Melmetal pareceu reconhecer a forma e soltou um grito de alegria. Certo, esse é o Cetelix. E se você conectar essas estrelas, isso é Metagross. E aqui, esse aglomerado parece uma bola, sim, esse é o Gastly. E este hexágono aqui? Essa é a sua porca. Ver-se representada deixou Melmetal ainda mais feliz, e isso incentivou Julian a encontrar estrelas para o resto de seus amigos. Zolkin e Lucario estavam ocupados arrumando a bagunça. Lavar a louça foi fácil, um jato d'água de Slowking e tudo ficou impecável. Naquela noite, Julian não montou uma barraca. Em vez disso, fez com que Cetelix se enrolasse em um círculo, devido ao seu tamanho. O círculo era grande o suficiente para acomodar confortavelmente 4 ou 5 Julians. Mas Julian ainda se sentia um pouco apertado. Dragonite estava esparramado à sua esquerda, ocupando a maior parte do espaço com seu corpo robusto, e Gravlit estava aconchegado à sua direita. Inicialmente, Gravlit queria dormir em cima de Julian, mas ele recusou categoricamente. Então, com uma expressão ligeiramente magoada, acabou se acomodando ao seu lado direito. Como resultado, Julian tinha dificuldade até mesmo para se virar. Olhando para Dragonite e Gravlit, que já estavam dormindo, Julian sorriu sem conseguir se controlar. Estar com seus Pokémon era uma sensação reconfortante. Até as estrelas lá em cima pareciam brilhar um pouco mais esta noite. Gastly flutuava no ar acima deles. Como um Pokémon do tipo fantasma, ele não precisava dormir. Um pouco de descanso era suficiente para mantê-lo energizado o dia todo. Na verdade, ele era ainda mais ativo à noite. A ideia de um horário de trabalho das 9 horas às 17 horas não seria apenas um sonho com a resistência de Gastly. Julian observou Gastly flutuar para longe de sua vista, mas não se preocupou. Com sua invisibilidade absoluta, se houvesse algum problema, Gastly poderia facilmente evitá-lo. Ela havia sobrevivido à muito mais perigosa floresta sombria, começando a vida no modo difícil. Esta pradaria de nível iniciante não representava desafio algum. Um ruído repentino chamou sua atenção. Xixi. Cetelix estava tendo um sono inquieto, rangendo os dentes. Julian deu uma risadinha, imaginando se a Cetelix sequer percebia que quase não lhe restavam dentes para triturar. Capítulo 180 – Alex chega. Julian guardou cuidadosamente uma dúzia de ervas coração de dragão, uma planta rara que podia curar ou fortalecer a essência de um Pokémon do tipo dragão. Essas ervas eram tão preciosas que geralmente eram vendidas por folha. Cada grama coração de dragão tinha cerca de 8 a 10 folhas, e uma única folha podia valer entre 30 e 40 milhões. Encontrá-las no mercado comum era quase impossível. Elas geralmente só eram vistas nas casas de leilão mais caras. Julian não esperava encontrar um pequeno trecho de grama coração de dragão ali. As plantas estavam excepcionalmente bem escondidas. Sem a máquina de radiestesia, quem imaginaria que uma ravina comum na montanha as esconderia, e em tal quantidade? Embora a principal função da erva coração de dragão fosse restaurar a essência de dragão perdida, ela também podia ajudar a aumentar a afinidade de um Pokémon do tipo dragão. No entanto, esse efeito era relativamente pequeno. Para o Dragonite de Julian, com sua essência de dragão excepcionalmente forte, esses itens seriam pouco mais que petiscos. A menos que se tratasse de um tesouro extraordinário do tipo dragão. Provavelmente está na hora de deixar o reino secreto. Contando até hoje, Julian já estava nesse reino secreto de nível avançado há 28 dias. O limite de permanência em um lugar assim era de 30 dias. Ultrapassar esse tempo resultaria em penalidades proporcionais ao tempo extra gasto lá dentro. É claro que se você não saísse a tempo, ou já estaria morto, ou teria escolhido viver permanentemente no reino secreto. O primeiro caso não precisava de discussão. No segundo caso, a menos que você conseguisse se esconder excepcionalmente bem, acabaria sendo descoberto pelas equipes de patrulha periódicas enviadas pelos administradores do reino. Todos os anos, muitas pessoas cansadas da sociedade optam por viver em reinos secretos. Mas essas pessoas geralmente permaneciam em esferas de nível baixo ou intermediário, onde os riscos não eram muito altos. Somente treinadores de destaque ou talentosos conseguiam entrar nos reinos de alto nível, então por que alguém abriria mão de uma vida boa só para se esconder aqui? Se você precisasse permanecer por um longo período em uma área para superar seus limites, a associação de treinadores entenderia isso. Bastaria solicitar permissão para viver em um reino de alto nível e, caso fosse aprovada, você poderia permanecer lá indefinidamente. A posição atual de Julian ficava a cerca de meio dia de viagem da saída do reino. Depois de partir, ele planejava tirar um dia de folga e então voltar para a escola. Meta, Dra. Enquanto Julian planejava seus próximos passos, Metagross e Dragonite soltaram rugidos de alerta repentinamente e se posicionaram imediatamente entre ele e a ameaça percebida. Seguindo o olhar deles, Julian viu um Fearu se aproximando rapidamente. A cerca de 30 metros de distância, ele parou, e uma figura saltou de suas costas. Quando Julian viu quem era, seus olhos se estreitaram ligeiramente. Essa pessoa não estava ali com boas intenções. Um reino tão vasto, e mesmo assim você conseguiu me encontrar. Não me diga que é coincidência, Alex.
O visitante era ninguém menos que Alex, a quem Julian havia derrotado anteriormente, tirando-lhe o lugar na equipe. A julgar pela expressão no rosto de Alex, era evidente que ele viera buscá-lo, embora Julian não conseguisse entender como o havia encontrado. Os reinos secretos de nível avançado abrangiam vastas áreas, muitas vezes tão grandes quanto uma província inteira, e com poucas pessoas entrando neles. Parecia improvável que Alex o encontrasse por puro acaso. Julian tinha certeza de que ele havia usado algum método para localizá-lo. O olhar aparentemente calmo de Alex revelava um profundo ressentimento. Embora viesse de uma origem humilde, Alex teve muita sorte, recebendo orientação de pessoas talentosas ao longo do caminho. Isso lhe permitiu, apesar de suas origens simples, tornar-se o representante dos calouros em seu primeiro ano e manter essa posição até o terceiro ano. Tanto no primeiro quanto no segundo ano, ele entrou para o time da escola, embora não tenha se classificado para competir. No terceiro ano, porém, suas habilidades melhoraram muito, e ele se tornou o segundo melhor do time, conquistando uma vaga para competir. Vencer a Liga Universitária pela Universidade Imperial teria lhe garantido recompensas que poderiam impulsionar suas habilidades a novos patamares, talvez até mesmo ao nível de um treinador de elite. No entanto, Julian havia tomado esse lugar dele, uma derrota ainda pior pelo fato de Julian tê-la conquistado de forma justa e limpa, demonstrando força absoluta. O representante dos calouros derrotou o representante do terceiro ano. O prodígio de uma família nobre superou o talento esforçado de origens humildes. Durante esse período, ele se tornou uma celebridade no campus. Até mesmo os membros da sociedade civil, um grupo que ele havia fundado, perderam a fé nele, apesar de suas declarações de apoio. Alex sabia que eles não acreditavam mais nele. A família Walker era uma das famílias mais importantes de Dracoria e praticamente intocável, mas isso não significava que nenhuma outra família guardasse rancor contra eles. Quanto maior a família, mais recursos ela controlava, o que naturalmente significava menos recursos para todos os outros. Durante anos, a família Walker controlou mais da metade dos recursos de Pokémon do tipo Aço de Dracoria, enquanto outros clãs do mesmo tipo dividiam a metade restante com base em sua influência. Esse monopólio já havia gerado ressentimento entre outras famílias do tipo Aço, embora nenhuma ousasse desafiar abertamente o poder da família Walker. Algumas famílias pensaram que poderiam esperar até que John, o avô de Julian, falecesse. Nesse ponto, o poder máximo da família Walker ficaria limitado ao pai de Julian, Jake, que não seria capaz de proteger sozinho uma quantidade tão vasta de recursos. Mas então surgiu Julian, uma estrela em ascensão com um talento incrível para treinar Pokémon, invicto desde sua estreia. Seu Metagross provou ser uma verdadeira potência. Como o avô de Julian costumava dizer, meu neto tem potencial para ser um campeão. O Metagross de Julian derrotou um Articuno, conteve sozinho uma revolta Pokémon em um reino secreto de nível intermediário e esmagou Alex, o antigo melhor aluno do terceiro ano, em batalha. Cada uma dessas façanhas confirmou às famílias do tipo Aço que Julian de fato tinha o potencial para ser um campeão e estava evoluindo rapidamente. Isso os encheu de pavor. No ritmo em que ele estava, temiam que nem sequer teriam a chance de esperar que John falecesse. Julian poderia em breve se tornar o próximo John, ou até mesmo superá-lo. Assim, um plano começou a tomar forma entre certas famílias do tipo Aço. Contudo, qualquer erro nesse plano certamente provocaria a reação descontrolada de John. Portanto, eles não podiam envolver diretamente nenhum dos seus na execução do plano. E então Alex chamou a atenção deles. Um prodígio de origem humilde, um treinador de nível pseudo-elite de elite, habilidoso em diversas modalidades. E o mais importante, alguém que já guardava rancor de Julian. Ele tinha motivos para tomar medidas drásticas e caso falhasse, eles tinham planos de contingência para lidar com as consequências. Após algum contato discreto, eles entraram em contato com Alex, prometendo-lhe uma série de recompensas tentadoras. Ele aceitou a proposta. A intrincada rede de conexões entre as famílias nobres significava que quando Julian entrou no reino secreto, alguém já havia feito arranjos sutis que permitiriam a Alex rastreá-lo. Foi assim que Alex conseguiu localizar Julian dentro de um reino secreto tão vasto. Ele também esperou até os últimos dias do período de exploração, calculando que após mais de 20 dias no reino, os Pokémon de Julian teriam participado de inúmeras batalhas. Mesmo com o uso de itens de cura, seu estado físico geral estaria um tanto debilitado em relação ao seu auge. Foi um plano elaborado com meticulosa precisão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.